Olá, queridos irmãos e amigos, bem-vindos a mais uma lição deste trimestre. Já vamos entrar na lição número 3 e, como já se terão apercebido pelo título, pois bem, este tema é um tema sensível, para dizer o mínimo. Controvérsias. Que controvérsias foram estas? Pois bem, nos capítulos do Evangelho de Marcos que vamos estudar na lição desta semana, e lembram-se que nas duas primeiras lições deste trimestre nós vimos o capítulo 1 apenas, mas agora vamos estudar os capítulos 2 e 3. Pois bem, nestes capítulos 2 e 3, que nós iremos estudar em conjunto, há 5 controvérsias com que Jesus foi confrontado. E a pergunta é, mas Jesus foi confrontado com estas controvérsias por parte de quem? Pois bem, por parte de líderes religiosos daquele tempo, dos teólogos, dos doutores da lei, como são chamados nos Evangelhos, e vamos ver quem eram esses grupos, o que é que esses grupos tinham contra Jesus e quais foram os assuntos sobre os quais essas controvérsias foram geradas, ok? O que é que nós podemos daqui aprender? E deixem-me já aqui fazer um grande resumo da lição. Jesus veio com um objetivo, e esse objetivo foi de salvar almas. Na prossecução desse objetivo, ele foi confrontado com muita resistência. E essa resistência veio não apenas de demónios, mas nesta fase aqui do ministério de Jesus, relatado nos capítulos 2 e 3, não eram tanto os demónios que faziam guerra a Jesus diretamente, porque até se prostravam diante dele, como iremos ver, mas eram estes líderes humanos que faziam essa guerra contra Jesus. Portanto, vamos ver que lições é que podemos e devemos aprender para os nossos dias. Mais uma vez conto com a preciosa colaboração do meu querido irmão José Eloy Robalo, e vou-lhe pedir que possa orar para que o Senhor nos possa dirigir. Uma vez mais, querido Pai, nós elevamos o nosso coração até Ti e a nossa mente para Te suplicar o Teu Espírito Santo. Ajuda-nos a perceber a Tua palavra, Senhor, a compreendê-la, e ajuda-nos a colocá-la e interiorizá-la no nosso coração. Amém. Ajuda-nos a perceber coisas que nunca entendemos antes, e ajuda-nos a relembrar coisas que já esquecemos há muitos anos, Senhor. Tu possas abençoar os nossos irmãos, irmãs e amigos que irão escutar, que irão ouvir. Tu possas acompanhar-nos aqui e lá, Senhor, e que o Teu Espírito Santo possa estar com o pastor Paulo Cordeiro e comigo. Nós te suplicamos, em nome de Jesus, o nosso Criador, o nosso Redentor, o nosso Santo Sacerdote, no Santuário Celestial. Abençoa-nos, querido Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, irmão, então vamos mergulhar fundo no assunto desta lição, e eu proponho que nós possamos olhar para o texto bíblico e depois nós vamos comentando. Isso. É melhor, é o melhor. Eu também estou de acordo. Sim. Então, irmão, pode começar, por favor, portanto, com Marcos 2 e vamos ver aqui a experiência do paralítico de Cafarnaum, ok? Portanto, Marcos capítulo 2, versículos 1 a 12. Ok. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. E já agora esta casa era a casa de Pedro. Eu tinha esta nota aqui também, exatamente. Portanto, a casa de Simão e de André, mencionado no capítulo 1, versículo 29. O versículo 2. Muitos afluíam para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E, não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao ponto em que ele estava. E, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que é que fala ele deste modo? Isto é blasfémia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo pelo seu espírito que eles assim razoavam, disse-lhes: por que razoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma a tua cama e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, ele então disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Temos aqui pano para mangas neste texto. Mas vamos focar-nos apenas nos pontos essenciais. Ok, irmão, faça o comentário. Faça os comentários que achar por bem e depois eu virei em complemento daquilo que o irmão disser.
Porquê é que Jesus fez este milagre? O objetivo de Jesus ao fazer este milagre era mostrar que ele tinha sobre a terra poder para perdoar pecados. Este era o principal objetivo. No entanto, claro, ele também sentiu simpatia daquele homem e sentiu desejo em curá-lo. Aliás, Jesus sentia simpatia por todas as pessoas, não há ninguém porque ele não pode... Quando alguém recorria a ele pedindo ajuda, Jesus compadecia-se sempre, ele era muito misericordioso, ele compadecia-se sempre. Porque eu acredito que na mente de Jesus o foco principal, digamos, o objetivo da sua missão era restaurar pessoas com a mensagem que ele trazia. Ele queria restaurar de corpo e alma, principalmente a alma, a mente, o caráter, não é? Porque é isso que nos dá a entrada na vida eterna. Há pessoas que não são curadas, que descem à sepultura mesmo doentes, mas cujo caráter foi transformado e estão em condições de herdar a vida eterna. Muito bem. Mas Jesus Cristo fez também estes milagres por compaixão, sim, e também para mostrar que ele era o Filho de Deus, também para mostrar que ele tinha uma missão da parte do Pai, para que todos pudessem acreditar que realmente ele era o Filho de Deus e que era o Messias e que tinha vindo com essa função. Há um versículo no Evangelho de João que eu gosto muito e que diz que Jesus fez muitos outros milagres, tantos que não daria para conter, um livro não caberia para conter tudo aquilo que ele fez, mas estes foram registados para que acrediteis que realmente ele é o Filho de Deus, não é? E que ele foi enviado pelo Pai. O senhor não encontrou esse versículo? Sim, encontrei. João 21, 25, é mesmo o último versículo do Evangelho de João. E diz assim: há porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Okay. Portanto, é claro que aqui o apóstolo João está a empregar aquilo que se chama uma hipérbole, não é? É um exagero. É um exagero. Mas para nós termos uma noção de que realmente foram muitos mais os milagres e as obras e as coisas que Jesus fez, mas que depois ficaria um livro tão grande que nós não o poderíamos transportar debaixo do braço, não é? É evidente, claro. Então, foi registado o essencial para nós realmente termos uma visão do caráter de Cristo e do Pai. Isso. O caráter que Cristo manifestou aqui na Terra foi o caráter do Pai. Era uma cópia exata, perfeita. Do Pai ao mundo. Isso. O objetivo era esse. A imagem de Deus estava completamente desfigurada. Satanás conseguiu desfigurar a imagem que as pessoas tinham sobre Deus aqui na Terra. Então, Cristo veio para corrigir isso. Então, ele veio para revelar o caráter do Pai. Ao contemplar Jesus, contemplamos o Pai. Exatamente. Então, em todos estes milagres que Jesus fez, nós vemos o caráter de Deus, Deus o Pai, não é? Então, Jesus veio para mostrar que realmente ele tem poder para perdoar pecados. Há aqui um texto do Desejar Todas as Nações que eu gostava de partilhar com os irmãos, que é muito bonito, e que está no capítulo, aliás, antes disso, e depois aqui a pergunta, já agora, vamos começar com esta pergunta que diz aqui a lição de domingo. A lição de domingo, a primeira pergunta diz: o que é que buscava o paralítico quando foi trazido a Jesus e o que é que ele recebeu? Se nós fizermos esta pergunta a qualquer pessoa, o que é que ele buscava? E qualquer pessoa diz: ele buscava a cura da sua enfermidade física, ele queria ser curado da sua paralisia. Claro. Mas será que era isto mesmo que ele queria? Não é? Não era. O que ele buscava era ser perdoado e ser aliviado do seu fardo de pecado. Porquê? A doença de que ele sofria tinha sido causada pela vida pecaminosa dele. Exato. Então, era resultado da vida pecaminosa que ele tinha levado. A doença era fruto do seu pecado. E o que ele mais desejava, ele não se importava de ficar doente, de continuar doente, desde que ele tivesse a certeza que o seu pecado era perdoado por Deus. E ele começou a sentir um desejo muito grande de se aproximar de Cristo para obter o perdão dos seus pecados. Era isso que mais lhe importava, era isso que estava na mente e no seu coração. E quando ele foi a Jesus e olhou para ele com um olhar suplicante, Jesus compreendeu que no seu coração o desejo que estava dentro dele era ser aliviado da culpa, do fardo da culpa dos seus pecados. E quando Jesus diz aquelas palavras: filho, perdoados são os teus pecados, era aquilo que ele queria ouvir. Pois. Ou seja, ele não ficou decepcionado, porque nós, quando lemos o relato e não sabemos o que estava no seu coração, nós podemos pensar assim: então ele foi ali para ser curado e Jesus diz-lhe: perdoados são os teus pecados. Que coisa! Então o homem foi decepcionado.
O homem ficou decepcionado, isso, não é? Isso então mesmo. afinal acusa-me dos meus pecados quando eu quero é a minha cura. Ainda me carrega mais, diz que eu sou culpado. Mas era o que ele mais queria, era o perdão dos pecados. Era aquilo que ele mais queria. E já agora, e portanto, então é isso que eu gostava de ler para os irmãos, e diz assim, é no capítulo 27 do Desejar de Todas as Nações. Como é que brotou nele o desejo de ir até Cristo? Ele ouvira falar das maravilhosas obras de Cristo. Foi-lhe dito que outros são pecadores e desamparados como ele tinham sido curados, até mesmo leprosos. E os amigos que relatavam estas coisas a este homem animavam-no a acreditar que também ele podia ser curado. Mas quando ele pensava na maneira por que lhe sobreveio a doença, ele desanimava. O quê? Como é que aquele homem tão santo me vai curar, sabendo eu que a minha doença foi causada pelo meu pecado constante, uma vida pecaminosa? Será que ele me vai curar? Então ele desanimava. Não era, entretanto, o restabelecimento físico que ele desejava tanto, mas o alívio do fardo do pecado. Isso. Se ele pudesse ver Jesus e receber a certeza do perdão e a paz com o céu, estaria contente de viver ou morrer segundo a vontade de Deus. Então ele rogou aos amigos que o levassem até Jesus, ou seja, em primeiro lugar, a princípio ele não acreditava que Jesus pudesse curar um homem tão pecador, mas os amigos contaram-lhe aquelas coisas e ele começou a desejar no seu interior, o Espírito Santo começou a colocar nele o desejo dele ser aliviado do fardo do pecado, de obter o perdão, que ele então rogou aos amigos que o conduzissem na sua cama a Jesus, não é? Então, como já sabemos a história, a casa estava apinhada e, portanto, ele acabou por ser descido pelo telhado e Jesus então acaba por dizer aquelas palavras que nós acabámos de ler e ele foi curado. E já agora, um detalhe, aqui Ellen White confirma que Jesus estava a ensinar na casa de Pedro, portanto, eu sem ler Ellen White já tinha chegado a essa conclusão, portanto... Era a casa de Jesus em Cafarnaum. Exatamente, que era, reparem, a casa mencionada no capítulo... O ponto de paragem do ministério de Cristo, portanto, para o norte e para o sul, o ponto de paragem e de descanso era ali, era a casa de Pedro. Era a casa de Pedro, exatamente. Era ali que ele ficava, a casa de Pedro e André. E no parágrafo anterior, portanto, nos parágrafos anteriores, Ellen White diz assim: na cura do paralítico de Cafarnaum, Cristo tornou a ensinar a mesma verdade. Foi para manifestar o seu poder de perdoar pecados que o milagre se realizou. Portanto, porque é que Jesus decidiu operar neste caso? Para mostrar aos escribas, aos fariseus, aos doutores da lei, que ele tinha sobre a terra a autoridade ou poder para perdoar pecados. Isto está 2 parágrafos mais atrás, neste capítulo 27. Então Cristo fez este milagre para mostrar o seu poder de perdoar pecados. E depois no parágrafo seguinte diz: a sua doença, a doença deste homem, era o resultado de uma vida pecaminosa e os seus sentimentos amargurados pelo remorso. Portanto, e os sofrimentos eram amargurados pelo remorso. Por muito tempo apelara para os fariseus e doutores, esperando alívio do sofrimento, mas eles friamente o declaravam incurável, abandonando a ira de Deus. Os fariseus consideravam a doença como testemunho do desagrado divino e mantinham-se à distância do enfermo e do necessitado. Todavia, muitas vezes esses próprios que se exaltavam como santos, eram mais culpados que as vítimas que condenavam. Então, ele tinha caído em desespero. E é neste desespero em que ele estava que realmente os amigos falaram com ele e o Espírito Santo fez nascer nele esta fé para ir até Jesus. Então aqui aprendemos estes pontos importantes. Porque é que Cristo fez o milagre? A sua doença tinha sido fruto da sua vida de pecado e, portanto, o que ele mais desejava ao chegar até junto de Cristo era o alívio do fardo do pecado e receber a certeza do perdão irmão, e da paz. Permita mesmo ler, o irmão deu a ideia, portanto, mas eu gostava mesmo de ler as palavras exatas que me parecem. Portanto, ouvir então falar das maravilhosas obras de Jesus, foi-lhe dito que outros, tão pecadores e desamparados como ele, tinham sido curados. Isto certamente soou como música suave nos ouvidos daquele homem, não é? Até mesmo leprosos tinham sido purificados, e os amigos que relatavam estas coisas encorajaram-no a crer que também ele poderia ser curado caso fosse conduzido a Jesus. Ora bem. Desfaleceu-se, no entanto, a sua esperança ao lembrar-se da maneira como lhe sobreviera a doença. Temeu que o puro médico, e aqui médico com inicial maiúsculo e bem, não o tolerasse na sua presença. Quantas pessoas não têm receio de ir a Jesus porque acham que não são dignas sequer de se aproximar de Jesus? Que ninguém pense isso, queridos. Exatamente. Se alguém que nos está a ouvir pensa que já foi longe demais, que não há possibilidade de perdão para o seu pecado ou para os seus pecados, não pense isso.
Volto a dizer, não pense nisso. Todos podem ir a Jesus. E Jesus afirmou, e é uma promessa que ele fez, está em João 6,37, não são palavras minhas, esqueçam as minhas palavras. Todo aquele que vem a mim, eu de modo nenhum lançarei fora. São palavras de Jesus. Então, repara, isto mostra um amor incondicional pelo ser humano, ok? Da parte de Deus e de Jesus Cristo, ok? Agora, qual foi o milagre que Cristo operou? Muitos podem dizer, ele curou o paralítico, ele ficou saudável, mas antes dessa cura física, Jesus fez um outro milagre. Uns minutos antes desta conversa que ele teve com os fariseus que estavam a observar e que estavam a ver. E esses que estavam a ouvir eram os próprios que tinham dito a ele, não, tu não tens cura. Tu estás a sofrer por causa dos teus pecados, estás sob a maldição de Deus, tu não tens cura. É claro que eles, ao terem essa atitude, agora, perante aquilo que Jesus estava a assumir como atitude, eles sentiram-se incomodados, não é? Sentiram-se incomodados. Porque Jesus vem-lhes dizer aquilo que eles tinham dito. Está a ver? Portanto, Jesus colocou o ministério destes homens numa posição muito crítica, não é? E eles sentiram isso claramente. Foi isso mesmo que aconteceu. Então, e aqui há um comentário também muito interessante neste capítulo, neste mesmo capítulo 27, aqui uns parágrafos mais à frente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, talvez 7, e diz assim, nada menos que o poder criador era necessário para restituir a saúde àquele corpo decadente. A mesma voz que comunicou vida ao homem criado do pó, em Gênesis, claro, transmitiu essa vida ao paralítico moribundo. E o mesmo poder que dera vida ao corpo, renovara-lhe o coração. Ou seja, Cristo renovou-lhe primeiro o coração, renovou o coração e depois então renovou o seu corpo. Isso. Deu vida espiritual e deu vida física ao corpo. E ao agir dessa forma, ele foi responder à inquietação que estava na mente dos escribas e fariseus. Isso, exatamente. E o texto continua assim, aquele que na criação falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu, comunicar a vida morta em ofensas e pecados. A alma morta em ofensas e pecados. A cura do corpo era um testemunho do poder que renovara o coração. Primeiro renovou o coração, primeiro deu vida espiritual ao coração, à alma, e depois então deu vida física ao corpo. E depois no parágrafo seguinte diz, o paralítico encontrou em Cristo cura tanto para o corpo como para a alma. A cura espiritual foi seguida da restauração física. Isso cura mesmo. Espiritual primeiro. Isso. Foi o Cristo que fez. Perdoados são os teus pecados. E quando ele ouviu aquilo, não só ele sentiu-se perdoado, como o seu coração foi completamente renovado pelo Espírito Santo. E tornou-se uma nova criatura. Tornou-se outra pessoa. Ele nasceu de novo. Aquele homem nasceu de novo. A cura espiritual foi seguida da restauração física. Esta lição não devia ser desatendida. Existem hoje milhares de vítimas de sofrimentos físicos, os quais, como o paralítico, estão anulando a mensagem perdoados são os teus pecados. O fardo do pecado, com o seu desassossego e insatisfeitos desejos, é o fundamento das suas doenças. Não podem encontrar alívio enquanto não forem ter com o médico da alma. Então, nós sabemos que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Isso. E há duas maneiras de desfazer as obras do diabo. Uma delas é dar vida espiritual à alma, ao coração, fazer um novo nascimento, tornar a criar um novo coração no ser humano. E a outra maneira de desfazer as obras do pecado é eliminar a doença do corpo. Isso. E tornar a pessoa saudável, sã. Portanto, corpo, mente e alma, corpo, mente, corpo, alma e espírito, nós podemos ser sarados pelo poder de Deus. Isto é desfazer as obras do diabo, é este trabalho que Cristo vai fazer. E aí eu quero acrescentar o seguinte, mesmo que a cura física não venha, o mais importante é que a cura espiritual venha. Exatamente. Porque quando vem a cura espiritual, nós temos o acesso garantido à vida eterna, não é? E como sabemos, na vida eterna não haverá lá doentes, nem aleijados, nem coxos, nem cegos, nem mancos, não é? Portanto, então o mais importante é a cura espiritual. E curiosamente, e olha, isto vem aqui as palavras que eu há bocadinho queria empregar. Agora, em palavras que soaram como música aos ouvidos do doente, o Salvador disse, filho, tem bom ânimo, perdoados são os teus pecados. O fardo de desespero desaparece do coração do doente. Repousa no seu espírito a paz do perdão que brilha no seu rosto. Maravilha, não é? Tão bom. Isto é o grande alívio que milhões e milhões de pessoas precisam hoje. E que não sabem onde encontrar a cura. A verdadeira cura, a verdadeira cura, que é a cura espiritual. Que é a cura espiritual. E não há ninguém que possa dar essa cura a não ser Jesus Cristo. Ninguém.
Não há psicólogo, não há psiquiatra, não há terapeuta, não há médico, não há ninguém que possa fazer isso. Não há sacerdote, não há pastor que possa fazer isso. Apenas e só Jesus Cristo. Isto é uma certeza total. Eu não estou a divagar, eu estou a dizer uma certeza absoluta. E por isso é que a Bíblia diz: maldito o homem confia no homem. Porquê? Porque não há esperança em nenhum ser humano para a cura da nossa alma. Mas exatamente. A Bíblia que diz maldito o homem confia no homem, está em Jeremias 17,5, também diz logo 2 versículos a seguir, em Jeremias 17,7, bendito o homem confia no Senhor. Então é exatamente. Apenas e só no Senhor que nós temos a cura, e a cura que Jesus fez deste homem é um caso paradigmático que se aplica a todos os casos. A todos os casos. A todos. Portanto, isto é o Evangelho, é o plano da redenção. Exatamente. O plano da redenção é isto, é dar vida espiritual onde existe morte espiritual. Exatamente. Não é? Nós estamos mortos em ofensas e pecados. Estamos mortos espiritualmente devido aos pecados, às ofensas. Isso. A vida espiritual morreu dentro de nós, e o trabalho de Cristo é tornar a devolver essa vida espiritual que se perdeu com o pecado. Isso é um milagre, é um poder sobrenatural. É ressuscitar a vida espiritual. É uma ressurreição para a vida espiritual, da morte espiritual. Isso é um milagre. É um milagre. É algo que só o poder de Deus pode fazer. Exatamente. E foi isto que Cristo fez no paralítico, antes dele se levantar e o pegar na cama e ir para casa. Foi isto o trabalho que Jesus fez na sua alma, dentro dele. Ele sentiu-se curado. E os irmãos, até aqueles que têm o comentário de Ellen White desta semana, vão encontrar na página 20 um parágrafo que diz assim: estas foram as palavras mais preciosas. Quais? Filho, tem bom ânimo, perdoados são os teus pecados. Estas foram as palavras mais preciosas que podiam cair sobre o ouvido daquele doente sofredor. Pois o fardo do pecado tinha pesado tanto sobre ele que não conseguia encontrar o mais pequeno alívio. Pois. Cristo remove o fardo que o oprimia tão pesadamente, e tendo a mente sido restaurada à paz e à felicidade, pode agora o corpo sofredor ser alcançado. Testemunhos para a Igreja, para aqueles que não têm, volume 3, na página 168. Então este é o trabalho que Cristo fez, não é? Restaurou a mente, à paz e à felicidade, removeu-lhe o fardo, e agora o corpo foi alcançado. Jesus disse: levanta-te e anda. Então, agora o corpo também foi restaurado. Ele foi feliz para casa. Agora, o comentário de Ellen White desta semana também nos diz o seguinte: os rabis estavam à espera, ansiosos, para ver o que é que Jesus ia fazer com este caso. Porque os rabis lembravam-se de que aquele homem fora até eles em busca de auxílio, e eles tinham recusado esperança ou simpatia para com este homem. E não satisfeitos com isto, os rabis tinham dito a este homem que ele estava a sofrer a maldição de Deus por causa dos seus pecados. Não temos dúvida que ele estava a sofrer por causa dos seus pecados. Mas não era pela maldição de Deus. Mas não era pela maldição de Deus. Estão a ver a diferença, irmãos? Ele estava a sofrer por culpa dos seus pecados. Eu tinha acabado de ler precisamente este parágrafo que o irmão agora começou a ler. Exatamente. Então, ele estava a sofrer disseram os rabis a ele que ele estava a sofrer a maldição de Deus por causa dos seus pecados. Tudo isto veio novamente à memória dos rabis, ao verem o doente ali diante deles, diante de Cristo, e observaram o interesse com que todos contemplavam a cena e sentiram um grande receio de perderem a sua influência sobre o povo. Claro, se Jesus agisse de forma diferente deles, ficava em causa o seu ministério, como é óbvio. Exatamente. Mas não eram parvos. E depois os irmãos vão também encontrar nos comentários desta semana, por exemplo, na página 21, também um parágrafo que diz assim, depois do milagre ser operado: os fariseus estavam mudos de espanto e esmagados pela derrota. Estavam esmagados pela derrota. Viram que não tinham aqui a oportunidade, pois o que eles queriam era isto. Eles estavam ali também para ver. Ou seja, nós sabemos todos que os rabis estavam ali como espiões. Exatamente. Eles não estavam ali para aprender a mensagem de Cristo, a doutrina de Cristo. Eles estavam a ver se apanhavam alguma coisa na doutrina de Cristo para o condenarem à morte. Exatamente. Não é? Eles estavam ali como espiões. Exatamente. Então, viram que não tinham aqui, neste caso, oportunidade, como eles queriam, para excitar a multidão com a sua inveja. O que é que eles tinham? Inveja de Cristo. Porque esta guerra toda contra Cristo? Inveja. E quem é que eles utilizavam para derrotar Cristo? O povo. O que é que eles faziam? Procuravam criar no coração do povo algo contra Cristo, fazer com que o povo se levantasse contra Cristo. E conseguiram fazer isto no dia em que ele foi julgado, naquela sexta-feira
em Cristo foi julgado. Eles conseguiram fazer finalmente esse trabalho, Mas felizmente, levantar o povo contra Cristo. Mas felizmente, na maior parte do ministério terreno de Jesus, o povo estava do lado de Jesus, pelo menos Sim. maioritariamente. Sim, E sim, isso, sim, digamos, sim. bloqueava a ação destes líderes religiosos, que sentiam-se Sim. bloqueados, não é? Porque Exatamente. assim, normalmente, enfim, e nós vemos isto, portanto, nestes líderes, o que é que acontece? Eles temiam muito o povo. E temiam porquê? Porque eles sabiam que se caíssem em desgraça aos olhos do povo, então o seu ministério estava arruinado. E eles não queriam isso. Eles não queriam isso. Sabe, eu já aprendi que estas pessoas, portanto, agem muito como estrategas. Ou seja, e estes aqui, portanto, os escribas e os fariseus, portanto, eles atuavam como estrategas, portanto, eles viam, vamos por aqui, vamos por ali, fazemos isto, fazemos aquilo, é tudo um jogo de estratégia. E nesse jogo de estratégia, qual é o objetivo? É valorizar a sua imagem, fazer com que a sua imagem transpareça bem diante do povo. Isto faz lembrar até o primeiro rei de Israel, Saúl, não é? Quando o profeta Samuel foi junto dele, ele reconheceu que pecou, mas disse logo, honra-me perante o povo. Ou seja, ele não queria que a sua imagem de rei, de monarca perante o povo ficasse minimamente beliscada, não é? E, portanto, estes líderes não queriam que a sua imagem de reputação, de honra, não é, de glória, não é, ficasse minimamente beliscada diante do povo. Ora, aqui estava um homem que, pelo seu ministério simples, despretensioso, despreocupado, estava a fazer bem ao povo e estava, portanto, a pôr em causa o ministério destes homens. Eles estavam arrasados interiormente, eles estavam a começar a ganhar raiva contra Jesus, não é? E portanto eles estavam, como disse o irmão, estavam como vigias, como espias, não é? A vigiar se podiam encontrar algo de que acusar Jesus, não é? Muito espertos, fingindo que estavam a aprender a doutrina de Cristo, estavam a espiá-lo e a apanhar alguma coisa. Isto é terrível, não é? Terrível, Isto é terrível. Mesmo. Mas agora vejam, eles não tiveram aqui a oportunidade para excitar a multidão com a sua inveja que eles tinham de Cristo. O maravilhoso milagre operado no homem cuja doença tinham entregue à ira de Deus, impressionar de tal forma o povo que no momento os rabis foram esquecidos. Viram que Cristo possuía um poder que eles atribuíam somente a Deus. No entanto, a suave dignidade da atitude de Cristo apresentava um contraste marcante com o seu porte altivo. Eles eram pessoas muito importantes, um porte muito altivo. Não é? Então as pessoas viam o contraste, não é? Cristo, uma pessoa simples, e eles com aquele ar altivo, nós é que sabemos, somos os donos da verdade, não é? Então, e depois diz, ficaram desconcertados e confundidos. Os rabis, os fariseus, ficaram desconcertados e confundidos, reconhecendo, mas não confessando, a presença de um ser superior. Eles sentiram que estava ali de facto um ser superior, mas eram tão mauzinhos, que eles não reconheceram, não quiseram admitir a presença de um ser superior. Então não era tão bonito que eles tivessem dito, irmãos e irmãs, temos aqui alguém enviado de Deus, vamos dar ouvidos a ele, porque ele é o enviado de Deus para o nosso tempo, ele é o Messias, o que havia de vir. Nós vivemos na época mais linda da história de Israel, a vinda do Messias. Eles só seriam beneficiados se dissessem isso. Isso, exatamente. Mas é que seriam mesmo beneficiados. Completamente. Porque eles continuariam como líderes, mas ao lado de Deus. Exatamente. Ao lado de Jesus, continuariam como líderes. Seriam altamente beneficiados. Altamente beneficiados. Não quiseram. Beneficiados. Não quiseram. E agora o texto diz assim, eles saíram dali para... Agora vejam, isto realmente é incrível como Satanás controla os líderes da igreja, os dirigentes da igreja da época, não é? A igreja estabelecida da época. Sim. Saíram dali para inventarem novos estratagemas para silenciar o Filho de Deus, para o matarem. Pois. Saíram dali para inventarem novos estratagemas para silenciarem o Filho de Deus. Portanto, na mente destas pessoas está sempre o desejo, estão sempre a arranjar esquemas, como é que havemos de fazer para eliminar aquele, tirar aquele fora do caminho, calar a boca àquele, como é que havemos de fazer? Então, a vida deles é isto, não é? Por inveja, por ciúme. Ou seja, eu diria que o que os move interiormente é isso, é a inveja, é o rancor, enfim, deve ser horrível. Eu penso, enfim, tenho um vislumbre, ou imagino, não posso sentir, não é? Que seja realmente muito
muito angustiante viver a vida dessa maneira, digamos, sempre a tentar destruir o outro e tirar este do caminho e aquele, porque este é uma ameaça, o outro também é. Isso é doentio. Isso é doentio, é patológico. É patológico, absolutamente patológico. Patológico, a palavra é essa, patológico. É mesmo. Portanto, o que é que eles deveriam fazer era entregar-se nas mãos do Senhor e dizer, olha, Senhor, se o homem que eles achavam que era simplesmente um homem, se o homem não está bem, olha, pronto, o problema é entre ele e Deus, não é? Mas deixam andar. Mas não, eles estavam sempre no encalço de Jesus. Sempre no encalço de Jesus. Então, ficamos a saber, portanto, que conforme Jesus Cristo disse, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, então ele disse, levanta, toma a tua caminhada. Qual era o objetivo também de Cristo? Era mostrar perante todas as autoridades religiosas e o povo que estava ali alguém que tinha autoridade para perdoar pecados. É claro que um homem dizer isto, tem autoridade para perdoar, é blasfémia, porque só Deus pode fazer. E foi então, a única coisa que veio revelar. Cristo, ao mesmo tempo com isto, veio mostrar que ele não era um simples homem, que ele era também o Filho de Deus, que ele era divino. Isso, não é? Então, isso mesmo. As pessoas tinham a prova diante dele, que estava ali um ser divino, dentro da carne humana, alguém que tinha autoridade e que as pessoas podiam confiar absolutamente nele e ouvir os seus ensinos para serem curados espiritualmente. Agora, esse assunto que o irmão referiu, eu já o tenho enfatizado muitas vezes, às vezes em pregações, em reuniões, que é o seguinte, é muito fácil alguém dizer eu posso perdoar os teus pecados. E nós sabemos que a Igreja Católica Romana, portanto, faz parte da sua teologia e prática, portanto, dar suposta autoridade aos sacerdotes para perdoar pecados, ok? E, portanto, o sacerdote diz, perdoados estão os teus pecados, ou seja, ele declara isso. É muito fácil fazer isso, porque eu também posso dizer, olha, chego junto a alguém e digo, olha, irmão, olha, os teus pecados estão perdoados. Eu posso dizer. É claro que se disser isso, eu estou-me a colocar numa posição muito delicada e muito difícil aos olhos de Deus, não é? Porque só Ele, efetivamente, tem a autoridade para perdoar pecados. E este foi o único ponto em que os escribas estavam certos. Quando eles disseram, quem pode perdoar pecados senão Deus? Aqui eles estavam certos. Só aqui. Só aqui é que eles estavam certos. Onde é que eles não estavam certos? Era em olharem para Jesus, olhando para Ele como se fosse simplesmente um simples homem. Portanto, não reconheceram nele o Filho de Deus, não é? Deus encarnado em forma humana, não é? Esse foi o problema, não é? E por isso estavam sempre atrás dele, não é? E são provas que Jesus Cristo deu de quem ele era, que ele era um Messias, ele era o Filho de Deus. A outra prova que ele deu é o que está no versículo 5 e no versículo 6, não é? Não, que está sim. Que está no versículo 6. No versículo 6 diz, mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seus corações. Como é que Marcos conseguiu escrever isto? Marcos não sabe o que é que estava no coração deles. Mas é claro que Cristo, ele soube, depois Cristo conversou com os discípulos e soube, disse-lhes que ele estava a ver o que eles estavam a pensar, estava a ver o que eles estavam a sentir. O que é isto? Mais uma prova da sua divindade. Exatamente. Mais uma prova da sua natureza divina. Quem é que pode ler os pensamentos de outra pessoa a não ser Deus? Isso, pode ler os pensamentos dos corações, porque eles arrazoavam em seu coração, diz o final do versículo 6. Porque eles não se manifestaram verbalmente, eles não se manifestaram. E alguém não, eles estavam a pensar. A pensar só. Mas Cristo leu os pensamentos deles. E novamente isto é repetido no final do verso 8. No verso 8 diz, porque é que vocês arrazoais sobre estas coisas em vossos corações, ou seja, no vosso pensamento? E eles devem ter ficado, como é que ele consegue ler os nossos pensamentos? Ele sabe o que estamos a pensar, o que estamos a sentir. Porquê Cristo fez isto? Cristo fez isto para lhes mostrar que ele era um Messias, ele era um ungido, o Filho de Deus que haveria de vir à Terra, aquele que estava profetizado desde o Jardim do Éden, a semente da mulher que haveria de ferir a cabeça da serpente. Ele quis mostrar que ele era aquele que estava profetizado em todo o Antigo Testamento. A cura espiritual, a cura física, a capacidade de ler os pensamentos, o facto de ele ler que o Filho do Homem tem poder sobre a terra, autoridade para perdoar pecados, tudo isto foi para que eles começassem a pensar, não é? E o aceitassem, mas infelizmente nós sabemos que por inveja isso não aconteceu. Isso. E portanto, depois quando ele faz algo que, reparem bem, eu costumo dizer as coisas desta maneira, eu posso dizer a uma pessoa, perdoados estão os seus pecados, mas posso eu curar? Não. Pois. Então reparem, e quando Jesus cura,
Ou seja, Isso. demonstrando publicamente que aquele homem estava curado, porque aquele homem levanta-se imediatamente, não é? É a confirmação. É a confirmação de que aquilo que Jesus tinha feito anteriormente era correto, era válido. Exatamente. E o que é que Jesus tinha feito anteriormente? Era o perdoar os pecados. Exatamente. Ou seja, pela cura física, Jesus confirmou que o tinha curado espiritualmente antes. Ok? Portanto, creio que isto ficou claro. Muito bem, isto irmão. é lindo. Isto é lindo. É lindo. E sabem que quando aquele homem chegou a casa, a família toda se alegrou e chorou de alegria. E diz que aquela família, dali em diante, passou a ter a fé em Jesus Cristo, uma fé constante até ao fim. Tiveram sempre uma fé em Cristo até ao fim da sua vida. Pois, portanto, claro. foi uma família que se converteu, portanto, ao Evangelho também. Exatamente. Naquela ocasião. Não podia ser de outra maneira, não é? Vamos passar para segunda-feira. Muito bem. E eu vou ler agora a parte correspondente à lição de segunda-feira, portanto, que é a vocação de Levi. Este Levi é Levi Mateus, portanto, nós conhecemos mais como Mateus, mas... o escritor do primeiro Evangelho, primeiro em sequência na Bíblia. Exato. Então o versículo 13 diz o seguinte: E tornou a sair para o mar, este mar é o mar da Galileia, e toda a multidão ia ter com ele e ele os ensinava. Já agora, eu faço aqui uma pausa para dizer o seguinte: lembram-se que no final do capítulo 1 que nós vimos a semana passada, depois daquele leproso ter sido curado por Jesus, e de Jesus o ter advertido que não dissesse nada a ninguém, no versículo 44, e disse: olha, não digas nada a ninguém, mas o que é que o leproso curado fez? Versículo 45 do capítulo 1, mas tendo ele saído começou a apregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade. Nós vimos que a razão pela qual Jesus tinha pedido para não dizer nada a ninguém era porque ele sabia que a oposição iria surgir mais facilmente, e assim veio a acontecer. De sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos. Então, por esta razão é que, muito provavelmente, aqui no versículo 13 do capítulo 2 diz: e tornou a sair para o mar e toda a multidão ia ter com ele. Então, onde é que Jesus se encontrou com a multidão? Não foi numa cidade, foi num lugar deserto. Quando digo deserto, portanto, aqui refere-se, portanto, a lugares não habitados, portanto... É campo, é rural. É o campo, é o meio rural, exatamente. E ele os ensinava onde? Portanto, lá, junto ao mar. Versículo 14. E passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega. Portanto, ele, entretanto, vai, depois de ter estado ali junto ao mar, passa por um sítio de alfândega. A alfândega, nós podemos dizer, era provavelmente o sítio por onde passavam aqueles que atravessavam o mar, que vinham, portanto, de outras regiões vizinhas, não é? E ali tinham que passar pela alfândega, pela fronteira, digamos assim. Pagar impostos. E ali tinham que pagar impostos, exatamente. E disse-lhe: segue-me. E levantando-se o seguiu. Outra pessoa que também seguramente não estava muito contente com o trabalho que tinha. Mas lá está, Levi certamente já deveria ter sido influenciado no seu espírito pelo Espírito Santo. Versículo 15. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste quem? Deste Levi Mateus, também estavam sentados à mesa com Jesus e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Repare, estes publicanos seriam certamente colegas de profissão do Levi Mateus, ok? Muito provavelmente, portanto ele tinha amizade com os colegas de trabalho, não é? Eram colegas de negócio. Eram colegas de... Colegas de negócio, colegas de prazeres. Também. Colegas de vigariças. Isso, colegas disso tudo. Porque eram muitos e o tinham seguido. Versículo 16. E os escribas e fariseus, que vieram também na multidão, portanto eram estes indivíduos que se infiltravam no meio da multidão para tentar espionar Jesus, não é? Vendo comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: porque come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Para outra controvérsia suscitada, portanto, a primeira controvérsia, portanto, foi a controvérsia suscitada pelos escribas que puseram em causa a legitimidade de Jesus para perdoar pecados. Agora põe em causa a legitimidade de Jesus comer associando-se com publicanos e pecadores. E como é que Jesus vai responder a isto? E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Eu pergunto: quem são estes sãos aos quais Jesus se referiu aqui? Alguém são? A Bíblia não diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, não há um justo nem um sequer. Então quem são estes sãos? Eu creio que a resposta vem em Lucas 18:9, a resposta a esta pergunta que colocamos.
E efetivamente em Lucas 18:9, que é a introdução a uma parábola que Jesus vai contar, que é a parábola que se é conhecida como a parábola do fariseu e do publicano, repare o que é que a introdução a esta parábola diz. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Crendo que eram justos. Há justos na nossa condição natural? Não, não há justo nenhum sequer. Mas há pessoas que se consideram justas. E então Jesus vai contar esta parábola tendo como alvo estas pessoas que se consideravam justas. E claro, como se consideravam justas, desprezavam os outros. Claro, os outros não prestam para nada, eu que sou bom. Estão a ver? Então, estes são os a que Jesus aqui se referiu, dando a resposta aos escribas e fariseus, são as pessoas que se acham justas. Ele estava a falar para quem? Estava a falar exatamente para eles. Porque Jesus sabia que os escribas e fariseus se consideravam justos, acima do povo em geral. Eles é que eram os santos, eles é que eram os perfeitos, não é? Eles é que eram as pessoas que observavam tudo rigorosamente, não é? Que era uma observância ao pé da letra, não é? Que eram, nós às vezes falamos da justiça dos fariseus, pois bem, a justiça dos fariseus valia zero, vale zero aos olhos de Deus. É uma justiça exterior, mas não é interior, não é do coração. Exatamente. É uma justiça de conformidade com regras, com regulamentos, mas que não provém do interior, é só para dar uma boa imagem, para a pessoa ficar bem na fotografia, como se costuma dizer. É exterior, é para dar uma boa imagem, porque o coração está corrupto. Está corrupto. O coração não habita santidade. O exterior é que é santo, mas o interior não é santo. Não. Essa é a justiça dos fariseus. Eu não sei se já aqui contei em lições anteriores, mas se contei vou repetir novamente. Eu em 2009 tive a oportunidade com a minha mulher e com um grupo de irmãos de irmos a Israel. E nós, enfim, nas nossas visitas turísticas lá em Israel, quando estávamos em Jerusalém, entrámos na igreja que é conhecida como a Igreja do Santo Sepulcro, em que supostamente o sepulcro onde Jesus foi sepultado, portanto está lá dentro dessa estrutura, dessa igreja chamada Igreja do Santo Sepulcro. Bom, foi dos sítios que eu visitei em Israel o pior para mim, porque o ambiente lá dentro era um ambiente carregado, fisicamente e até espiritualmente, eu diria que talvez um sítio está cheio de demónios, enfim, mas à parte, era carregado porque há muitas velas a arder lá no interior, muito incenso queimado, então o ar está cheio de fumo, portanto até, e muitas pessoas lá dentro, portanto, quando saí cá para fora até, deu para respirar ar puro, não é que o ambiente lá é mesmo pesado, portanto o ar é saturado, portanto há certamente pouco oxigênio, não é? E eu assisti lá a uma cena que me impressionou muito e que me fez lembrar esta justiça, entre aspas, dos fariseus, que era um sacerdote religioso, que eu creio que era ortodoxo, porque lá dentro dessa igreja há católicos romanos, há ortodoxos, há arménios, há coptas, enfim, estão várias religiões ali, cada um está no seu cantinho, e estava lá o indivíduo a fazer lá as suas, digamos, os seus atos religiosos. E, entretanto, ele vira-se para trás e vê uma senhora turista que passa por um sítio que não era suposto passar, porque estava lá uma linha no chão, que eu também não tinha visto, não é? E ele vira-se para a senhora, porque a senhora tinha passado essa linha proibida, digamos assim, e ele olha para ela e insulta de uma forma tão agressiva que a senhora ficou, digamos assim, quase boquiaberta, sem saber o que responder. A senhora só pediu perdão e continuou a andar, e eu estava a ver aquilo um bocadinho à distância, não era uma distância grande, mas olhei para aquele indivíduo e pensei assim, caramba, isto faz-me lembrar mesmo os fariseus de antigamente, não é? Quer dizer, aquele indivíduo estava ali a fazer as suas práticas religiosas, não é? Deveria estar mais santo, não é? Supostamente, não é? Mas a resposta que ele deu e a forma como respondeu àquela mulher mostrava que havia tudo menos santidade no coração daquele homem, quer dizer, aquilo até me criou repugnância, não é? Então, isto para dizer o quê? Que esta justiça destes homens não era uma justiça verdadeira, não era... Não. Era uma justiça falsa, era algo que era fabricado para parecer bem, mas que no fundo não provinha de um coração transformado pela graça e pelo poder de Deus. Exatamente. Aqui no versículo 17 eu vejo também uma outra ideia, portanto, que Jesus, portanto, ensinou e transmitiu, porque ele no versículo 17 diz, portanto, estamos aqui sobre a questão de ele ter sido repreendido por estar a comer com publicanos e pecadores. Quem são os publicanos e pecadores?
são os doentes. Porque é assim, no versículo 17 diz, tendo Jesus ouvido isto, respondeu, os sãos não precisam de médico. O que é que isto quer dizer? Eu, como médico, vim do céu, não para curar os sãos, porque eles não precisam de cura, porque já são sãos, mas eu vim curar os doentes. Quem eram os doentes? É aqueles que são mencionados no final do verso 16, são os publicanos e pecadores. Ou seja, Jesus Cristo estava, eu estou aqui, eu aceitei o convite para este banquete. Mateus ficou tão grato de eu o ter chamado, ele ficou tão grato que chamou os seus amigos para conhecerem Jesus. Isso. Eu queria que eles conhecessem Jesus, queria que eles fossem abençoados, como ele foi abençoado por aquele homem. E Jesus aceitou o convite porquê? Porque Jesus gosta de comer e beber? Não. Porque é que Jesus Cristo aceitou o convite? Foi uma oportunidade que ele tinha para estar junto às pessoas. Este tipo de oportunidades, Jesus aproveitava este tipo de festas, para ter uma oportunidade de estar falar em contato com as pessoas. Para falar ao coração de quem? Dos doentes. Repare, exatamente. Diz, os doentes é que precisam de médico. O médico sou eu, eles são doentes, eu estou aqui para os ajudar. Depois ele diz, eu não vim chamar justo e sim pecadores. Então quem eram os publicanos e pecadores? Eram os doentes e eram os pecadores. Quem são os sãos? São os justos. Jesus diz, eu não vim chamar justos. Os sãos não precisam de médico. O que é que isto quer dizer? Há pessoas justas. Porque é que são justas? Pela sua própria força, pelos seus próprios méritos? Não, mas pela atuação do Espírito Santo neles. São pessoas que já alcançaram um estado de justiça e de santidade, que foram curados. Esses foram curados. Esses já são justos, já são santos. Esses não precisam de médico. Já tiveram a atuação do médico. Agora não precisam. Só precisam de manter aquela santidade que Deus lhes deu, só precisam de manter aquela justiça que receberam através do Espírito Santo. Mas no contexto... Só precisam de manter dia a dia, essa justiça, essa santidade. Então, isso é verdade. Quem é que são os sãos? Os sãos são os justos. Porque no mesmo versículo 17 ele diz sãos justos. Compreendem? Mas neste contexto aqui, irmão, eu entendo que aqui Jesus estava-se a referir àqueles que se julgavam justos. Não aos justos, de facto, porque foram justificados por Cristo, não é? Isso é factual. Eu aqui entendo que Jesus diz assim, eu não preciso de estar junto daqueles que já são justos, porque eles já não precisam de mim. Eu tenho que ir àqueles que precisam de mim para serem curados. A ideia é, eu não vou perder o meu tempo com aqueles que não precisam de mim. Já precisaram, já os ajudei, e faz agora sentido. já não precisam. Agora vou àqueles Muito que bem. realmente ainda não ajudei e que ainda precisam de mim. Muito não bem. É? Mas isso que o irmão diz... Eles já estão curados. Isso que o irmão diz faz todo o sentido e tem toda a lógica e eu aceito. Mas essa ideia que o irmão disse também se aplica, também é verdade. Mas no contexto, reparem, quando é que Jesus diz aqui o versículo 17, e Jesus tendo ouvido isto o quê? Isto que os escribas e fariseus disseram. Ele não devia de estar ali. Então disse-lhes, os sãos não necessitam de médico. Então ele está a dar a resposta para quem? Para os escribas e fariseus que o estavam a acusar de estar a comer com publicanos e pecadores. Então, e ele está a dizer porque é que está ali, para ajudar aqueles publicanos e pecadores. Eu vejo mais aqui uma resposta indireta, digamos uma mensagem subliminar que Jesus envia a eles a dizendo, olhem, vocês não precisam de mim porque vocês se consideram justos e, portanto, vocês de mim não precisam porque já são justos, já se consideram assim justos, portanto, eu convosco não tenho nada a fazer, mas com este eu tenho alguma obra para fazer, ok? É isso, ele estava ali porque tinha que atuar como médico para aqueles que eram doentes. Os justos não precisam dele. Reparem, quando terminar o tempo da graça, qual é a frase que será dita? Quem é santo, seja santo ainda. Quem é justo, seja justo ainda. Exatamente. Ou seja, quem é que vai herdar a terra? Os justos. Mas se não há justos, como é que os justos herdam a terra? Ou seja, são pessoas que foram curadas pelo poder de Deus e que se transformaram em outras pessoas à imagem de Jesus. Esses são os justos, são os santos, não é? Mas não podem ter alcançado esse estado sem o auxílio do Espírito Santo, sem a ajuda de Deus. E Jesus veio à Terra não para estar com esses. Jesus veio à Terra para ajudar aqueles que precisavam dele. Ok, vamos avançar. Já agora, eu só vou aqui acrescentar algo. O irmão falou do fim do tempo da graça. Nem precisamos de ir a esse tempo, porque na parábola da ovelha perdida, mais cedo ainda, exatamente. Na parábola da ovelha perdida em Lucas 15 e no versículo 7, Jesus disse assim, digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos, e ele agora acrescenta, que não necessitam de arrependimento. Porquê que não necessitam de arrependimento? Obviamente já são justos, então eles vão se arrepender de serem justos? Óbvio que não.
Mas quem são os justos à luz da palavra de Deus? São todos aqueles que foram justificados por Cristo, não é? Foram tornados justos por Cristo. Transformados pelo Espírito Santo. Exatamente. Nasceram do alto, nasceram do Espírito Santo, são novas criaturas, têm um novo coração, têm uma nova mente, um novo espírito, e o Espírito de Deus habita neles. Esses são de facto justos, mas depois há também aqueles, como vimos na introdução da parábola do fariseu e do publicano, que se consideram justos. Pois. Esses estão equivocados, totalmente equivocados, e não há maior equívoco que uma pessoa possa ter, que é ter uma imagem incorreta sobre si própria. Não é? Esses são a classe ou a categoria dos doentes que precisam de médico. Exatamente. Esses são a categoria dos doentes que precisam de médico. Mas se não reconhecem que precisam de médico, o médico não os pode ajudar. Não. que é o problema que surge com muitos. Exatamente. Ok. Então porquê é que Levi Mateus deu aquele banquete? A gente pensa assim, então, mas o homem, Jesus chamou e agora ele dá um banquete e Cristo está no meio do banquete a comer e a beber, ainda por cima chama pecadores e publicanos para estarem ali à volta de Cristo. Isto é uma coisa que parece assim um bocadinho estranha. Então, nos comentários desta semana, Ellen White diz o seguinte na página 21. Na sua gratidão e humildade, Mateus desejou, e aqui é que está o segredo deste banquete, Mateus desejou mostrar o seu apreço pela honra que Cristo tinha concedido e convocando os que tinham sido seus companheiros em quê? Por isso é que estava cheio de publicanos e pecadores. Ellen White diz, convocando os que tinham sido seus companheiros nos negócios, nos prazeres e no pecado, ele fez então um grande banquete em honra do Salvador. Se Jesus o chamou, que era tão pecador e indigno, por certo aceitaria também os seus antigos associados, no pecado, nos prazeres e nos negócios. Que pensar a Mateus eram muito mais merecedores do que ele. Mateus tinha um grande desejo de que eles, os seus amigos, participassem dos benefícios, das misericórdias e da graça de Cristo. Ele desejava que soubessem que Cristo, ao contrário dos escribas e fariseus, não desprezava nem odiava os publicanos e pecadores. Queria que conhecessem Cristo como o bendito Salvador, não é? Então, aqui está o motivo deste banquete. Porque é que ele fez este banquete? Fez um banquete porque ele foi salvo por Cristo e agora queria que os seus amigos também fossem salvos por Cristo. Ele queria que eles conhecessem o Cristo que o salvou a ele, não é? Exatamente. Então está aqui um desejo de que eles conhecessem. Olha, irmão, já agora eu encontrei aqui esta, portanto, eu estou com esta edição do Desejado, esta edição da publicadora Servir. Na página 223, portanto, que é do capítulo 28, cujo título é Levi Mateus, e estamos a falar de Levi, precisamente, quando aqui, portanto, fazem a pergunta aos discípulos, já agora, deixe-me ler aqui este comentário antes, diz assim, quando os rabis ouviram falar da presença de Jesus na festa de Mateus, aproveitaram a oportunidade para o acusar. Procuraram, porém, operar por intermédio dos discípulos, ou seja, não quiseram fazer a acusação diretamente a Jesus, mas foi por intermédio dos discípulos. Ao fazerem isto, eles, mais uma vez, estavam a ser grandes estrategas. E olhem aqui, despertando os seus preconceitos, os preconceitos dos discípulos, e esperavam separá-los do mestre. A sua política era acusar Cristo perante os discípulos e estes a Cristo, apontando as suas flechas para alvos que mais facilmente podiam ferir, porque eles sabiam que com Jesus podiam atirar as flechas que não o feriam, não é? Mas os discípulos eram alvos mais fáceis, ok? Estratégia diabólica. E agora repare, tem sido sempre este o método de Satanás agir, desde a desavença no céu, e todos quantos procuram causar discórdia e separação atuam com este espírito. Então, repare, o que é que eles estavam a procurar fazer? Causar discórdia entre os discípulos e Jesus. Ok? Agora, porque como o vosso mestre com os publicanos e pecadores, perguntaram os invejosos rabis, Jesus não esperou que os discípulos respondessem à acusação, mas ele próprio respondeu, não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. E de porém aprendeu o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. E agora para o comentário que Ellen White faz logo a seguir. Os fariseus achavam-se espiritualmente sãos. Está a ver? Portanto, como eu disse há bocadinho, o contexto leva-me mais ou inclina-me mais para eu compreender que quando Jesus se refere aos sãos, estava a fazer uma acusação indireta, portanto, e quando eu digo indireta, era indireta porque Jesus, se fosse muito direto, podia magoá-los.
não é? Sim, sim. Então Jesus tenta ser indireto para Também. ver se com a acusação indireta os leva a cair neles. Porque Jesus Isso. também queria recuperar essas pessoas. Porque Isso, Jesus ama a também. todos, não é? Faz-me lembrar o episódio quando a mulher foi apanhada em adultério, é trazida à presença de Jesus. O que é que acontece? Ele escreve os pecados deles no chão. Para quê? Para que eles também se viessem a arrepender e fossem perdoados pelo Senhor. Portanto, o Senhor ama a todos e Ele também amava os escribas e fariseus, ok? Portanto, mas neste contexto, mas aquilo que o irmão disse é correto, eu concordo, eu concordei com o irmão, está certo, isso está certo. Mas neste contexto preciso, eu interpreto mais que aqui Jesus se refere aos sãos como dando uma indireta, portanto, como ela aqui diz, os fariseus achavam-se espiritualmente sãos e, portanto, não necessitados de médico, mas consideravam os publicanos e gentios como sofrendo das moléstias da alma. Portanto, só os outros é que estavam doentes, eles não. E Jesus vai-lhe dizer, não, vai-lhes mostrar que eles estavam mal, Bom, avançando, irmão, não sei se tem mais algo aqui. Agora, sim, tenho aqui. Agora, porquê é que Jesus aceitava este tipo de convites? Portanto, já o disse, portanto, a Ellen White também tem aqui um comentário muito bom na página 21, que diz que Jesus nunca recusava um convite para uma festividade deste género, portanto, para honrar Cristo, não é uma festividade para comer e beber, encher a barriga, não era esse o objetivo, era uma festividade para honrar Cristo, para honrar Deus. Então Jesus nunca recusava um convite para uma festividade semelhante. O objetivo que tinha sempre presente era semear no coração dos ouvintes as sementes da verdade, por meio da sua cativante conversa, atrair a si os corações. Portanto, em cada um dos seus atos, Cristo tinha sempre propósito. Jesus dava grande ênfase aos relacionamentos amigáveis com as pessoas. Relacionamentos amigáveis, não é? E ao relacionar-se amigavelmente com as pessoas, atraía a sua simpatia, naturalmente, não é? Então, quando alguém se aproxima de nós com um fácil sorridente, agradável, simpático, como é que nós nos sentimos? É claro, nos sentimos bem. Qualquer pessoa se sente bem. Qualquer pessoa. E repare, irmão e amigo que nos está a ouvir, irmão ou irmã, que nos está a ouvir, eu faço aqui um repto. Mesmo que às vezes o seu coração esteja, digamos, nublado com qualquer problema, com dificuldade da sua vida, e todos nós passamos por essas dificuldades, e portanto, quando eu digo isso, não estou minimamente a tentar apontar-lhe o dedo, porque todos nós vivemos isso, eu também vivo, obviamente, o irmão José Eloy também vive, mas aquilo que eu quero estimulá-lo é a fazer o seguinte: quando estiver nublado, quando se aproximar de alguém, não leve, digamos, esses seus problemas para aquele encontro. Esboce um sorriso, esqueça os seus problemas, nem que seja momentaneamente, e apresente-se diante dessa pessoa amigavelmente, com um sorriso. E vai ver que esse sorriso, essa abordagem gentil, amável, pode, e na maior parte das vezes, dá um efeito extraordinário. Aquela pessoa que também pode estar melindrada pelos seus problemas, pelas suas dificuldades, ao ver alguém dirigir-se a ela amavelmente, com um sorriso, o que é que vai fazer? O seu coração vai ficar, é como se recebesse um bálsamo, não é? E essa pessoa pode abrir-se, e ao abrir-se também lhe pode dizer coisas que vão ser um bálsamo para si. Então, Jesus sempre, ele privilegiava os bons contactos, os relacionamentos amigáveis, para salvar a simpatia. Para quê? Para atrair os corações. Para e não semear só para atrair os corações, verdade, para ser um lenitivo para os corações que estavam sobrecarregados de problemas, dificuldades. Isso, ao conquistar desta forma a confiança das pessoas, pela sua simpatia, pela sua bondade, pela sua ternura, pelo seu interesse verdadeiro, não fingido, em satisfazer as suas necessidades, ele cativava as pessoas, ele conquistava-lhes a confiança. Ao conquistar-lhes a confiança, ele então fazia o convite para que essas pessoas o seguissem. É verdade, é o mesmo trabalho que nós temos que fazer. E Ellen White diz que este era o método de Cristo, e ela diz que este é o método que não falha no trabalho missionário. Portanto, nós conquistarmos a confiança das pessoas. E como é que nós conquistamos a confiança das pessoas? Não é abordando as pessoas e descarregamos logo doutrina, ou descarregamos logo grandes verdades. Não, a nossa simpatia é o cartão de visita que nós devemos apresentar em primeiro lugar às pessoas. A cortesia, a simpatia, a amabilidade. Uma vez que as pessoas ficam bem impressionadas com esta abordagem simpática, amável, aí as pessoas podem se abrir, e ao abrirem-se, então temos a possibilidade de
encetar ou iniciar um diálogo, e através desse diálogo muita coisa pode vir, não é? Através do diálogo nós podemos então responder às inquietações, às dificuldades, às dúvidas que as pessoas possam ter, e isso vai então ajudar as pessoas a pouco e pouco. Isto é tão agradável, este trabalho, mas tem que haver tato, tem que haver delicadeza, tem que haver sensibilidade, carinho, e Jesus manifestou isto sempre, sem falhas. Nós falhamos, eu falhei já muitas vezes, mas Jesus nunca falhou. Agora, aquilo que eu quero como discípulo de Jesus fazer é aprender ainda mais e mais pelo contacto com o meu mestre, por visualizar na minha mente a forma dele agir, para que eu possa agir, porque eu sei que se eu agir como o meu mestre agia, então eu vou ter sucesso no meu trabalho missionário junto de outros, ok? Agora, porquê é que será que Jesus disse aquilo que está no verso 21 e no verso 22? Falou no pano novo e no pano velho e no vinho novo vamos então, vamos a esta questão, temos que ler os textos, vamos lá ler. Ok. Porquê é que aparece isto aqui? Leia lá, irmão, é a questão do jejum, do versículo 18 ao 22, leia lá, portanto já estamos agora na lição de segunda. Nem é bem a questão do jejum, eu já nem ia falar nisso, por causa da falta de tempo. Ok. Eu ia falar na questão do que ele fala no verso 21 e no verso 22. Porque assim, quem eram os odres velhos? Os fariseus, os rabis, eram os odres velhos. Quem era o pano velho? Eram eles, os rabis, os fariseus. Eles eram o pano velho e o odre velho. O que era o vinho novo? Era a doutrina que Cristo veio ensinar. Exatamente. Não é? E o que era o pano novo? O que é o pano novo? Também são pessoas... São pessoas, portanto, odres novos são pessoas que não os rabis, que não os fariseus. E o pano novo são pessoas que não os rabis e que não os fariseus. Porque é que Cristo criou o pano novo e porque é que Cristo criou o odre novo? Porque o odre velho, o pano velho, já não tinham condições, já não tinham capacidade para assimilar a doutrina de Cristo. Os fariseus tinham-se incapacitado para absorver, para assimilar e compreender a doutrina que Cristo veio ensinar. Que no fundo não é nova, velha. Não é nova, exatamente. É isso, não é nova. É isso. Ela é velha. Mas quando ela saía da boca de Jesus, era percepcionada aos ouvintes como sendo nova. Porquê? Porque eles não estavam habituados a ouvi-la. Eles tinham deturpado tudo. Eles tinham deturpado a doutrina. Olha, querem ver? Há aqui um comentário. Há aqui um comentário muito bonito que diz assim, também na página 21 dos comentários de Ellen White, e que diz assim: nos escribas, fariseus e maiorais, Jesus não encontrou os odres para o seu vinho novo. Isso. Ele foi obrigado a desviar-se deles para homens humildes, os tais pescadores que eles chamam à beira-mar, etc. E agora o Mateus também. Eram odres novos que ele estava a fabricar pela primeira vez. Novos, exatamente. Portanto, odres novos para aguentar o seu vinho de doutrina, a doutrina nova. Ele foi obrigado a desviar-se deles, dos fariseus e maiorais e escribas, para homens humildes cujos corações não estavam o quê? Cheios de inveja, cobiça e justiça própria. Os humildes pescadores obedeceram ao chamado do Mestre Divino, enquanto os escribas e os fariseus recusaram converter-se. Nós não queremos converter-nos às ideias ou aos ensinos deste Messias, deste Mestre. Os discípulos que Jesus chamou eram incultos e estavam longe de ser perfeitos no caráter, quando Jesus os uniu a si. Ou seja, na altura em que Jesus os chamou, eles não eram perfeitos no caráter. Claro, eles tiveram que ser aperfeiçoados pelo contacto com Cristo. Depois do derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, eles foram aperfeiçoando o seu caráter. Mas estavam dispostos a aprender. Os rabis estavam dispostos a aprender? Não. Os fariseus estavam dispostos a aprender? Não. Eles tinham inveja, tinham cobiça, tinham justiça própria, não queriam converter-se, não queriam aprender aquilo que Cristo queria ensinar. Então, eles eram os odres velhos que tinham de ser postos de parte porque Jesus não podia usá-los. Jesus queria usá-los, mas eles não se deixavam usar. Eles não estavam prontos para serem usados. Então, o texto diz assim: eram homens verdadeiramente convertidos. Quem? Os discípulos. E tornaram-se nos novos odres, em que Jesus pôde verter o vinho novo do seu reino. É isso mesmo. Então, porquê é que Jesus põe porquê é que estes versículos aparecem aqui depois do banquete de Mateus, em que os fariseus dizem: então, mas tu estás a comer com publicanos e pecadores, chamas Mateus para te seguir. Então, nós é que somos pessoas mais qualificadas para te seguir. Mas eles não queriam. Não é? Então, o Mateus é o odre novo,
os publicanos e pecadores que estavam a ouvir a mensagem de Cristo poderiam ser os odres novos, se ouvissem a mensagem e se convertessem. Então, Cristo está a dizer aqui que, infelizmente, os fariseus e os escribas tinham-se incapacitado, pelo seu comportamento, pelo seu caráter, pela sua atitude, eles tinham-se incapacitado para aceitarem a doutrina de Cristo e serem transmissores e serem, portanto, usados por Cristo para a transmissão do Evangelho. Irmão, aqui então, uma outra citação. Aqui uma outra citação de Ellen White diz: enquanto se satisfaziam com uma religião legal, era-lhes impossível tornarem-se depositários das verdades vivas do céu. Pensavam que a sua justiça própria era inteiramente suficiente e não desejavam que o novo elemento fosse introduzido na sua religião. Não aceitavam a boa vontade de Deus para com os homens como qualquer coisa à parte deles próprios. Relacionavam-na com méritos que possuíam por causa das suas boas obras. A fé que opera por amor e purifica a alma não podia estar unida com a religião dos fariseus, feita de cerimónias e imposições de homens. O esforço de ligar os ensinos de Jesus com a religião estabelecida seria em vão. E aqui mais à frente diz: e a verdade vital de Deus, tal como o vinho em fermentação, estragaria os velhos, apodrecidos odres das tradições farisaicas. E agora, os fariseus julgavam-se demasiado sábios para necessitar de instruções, demasiado justos para precisar de salvação, demasiado honrados para necessitarem da honra que vem de Cristo. Isto são os odres velhos, não estão capacitados para receber a verdade que Cristo veio trazer. Não estavam. O verdadeiro sentido do Evangelho, eles não estavam capacitados. E os irmãos têm aqui na página 19 dos comentários de Ellen White um outro texto que diz assim: Jesus sabia que não podia fazer qualquer bem aos escribas e fariseus, a menos que eles se esvaziassem da autoimportância. Ele escolheu vasos novos para o seu novo vinho de doutrina e fez de pescadores e crentes incultos os arautos da sua verdade para o mundo. Quem eram os odres, os vasos novos? Eram os pescadores e os crentes incultos que ele foi chamando. E mesmo assim, apesar da sua doutrina parecer nova, não era de facto uma nova doutrina, mas a revelação da importância daquilo que tinha sido ensinado desde o início, desde Gênesis, desde Adão e Eva. Era o seu propósito que os seus discípulos usassem, agora vejam, era o propósito de Cristo que os discípulos usassem a verdade clara, não adulterada. Porquê que os rabis e os fariseus estavam incapacitados para este trabalho? Porque eles não iriam usar a verdade clara e não adulterada. Eles iriam adulterar novamente a verdade. Isso. Eles tornam confusa, não clara, mas confusa. E iriam adulterar a verdade. Os discípulos já não iam fazer isso. Eles usariam a verdade clara tal como recebiam de Cristo, o vinho novo, e não iriam adulterar esse vinho novo como guia para a sua vida. Não deveriam acrescentar às suas palavras. O que é que os rabis, os odres velhos, iriam fazer? Acrescentar coisas às palavras que Cristo tinha dito, tal como eles fizeram ao longo de séculos, naquelas tradições todas que eram mais importantes do que a própria lei de Moisés. Exatamente. Foi Deus que deu, não era de Moisés, foi Deus que deu a Moisés. Ou seja, para dar a tradição dos anciãos ou a tradição dos homens era mais importante do que a palavra de Deus. Do que a palavra de Deus. E tinha sido essa tradição que tinha corrompido a verdadeira religião. Isso, exatamente. Porquê que é importante estarmos a dizer isto? Porque na época cristã, na era cristã, voltou a acontecer o mesmo processo de degradação da religião como tinha acontecido na era judaica. Exatamente. Então, na era cristã, portanto, a pura religião cristã foi também degradada, corrompida, falsificada, adulterada, manchada por tradições humanas. E qual é o nosso papel hoje, como povo remanescente de Deus? É apresentar a pura verdade da palavra de Deus que deita completamente por terra essas tradições. E obviamente que quando o povo de Deus fizer isso de forma mais ampla e mais conhecida perante o mundo, vai ter o mesmo tipo de reação que Jesus teve da parte dos líderes da época. Isso. E, portanto, agora reparem, a quem é que os anjos fizeram o anúncio do nascimento de Cristo? Foi aos sacerdotes no santuário? Foi aos rabis? Foi aos fariseus? A quem é que os anjos foram enviados à terra para ver quem é que estava preparado para receber a notícia da primeira vinda de Cristo? Quem é que os anjos encontraram? Os pastores. Os pastores humildes. Estavam a guardar os rebanhos durante a noite. Os anjos foram ao palácio, foram ao templo, foram ao sinédrio e não encontraram ninguém preparado para receber a notícia. Estes eram os odres velhos. Eles não estavam capacitados para isto. Olha aqui uma frase muito idêntica àquela que o irmão leu. O Salvador desviou-se deles de quem? Dos fariseus, em busca de outros que recebessem a mensagem do céu. Nos pescadores ignorantes, no publicano na alfândega, que é Levi Mateus, na mulher de Samaria,
no povo comum que o escutava de boa vontade, encontrou os seus novos odres para o vinho novo. Os instrumentos a serem usados na obra evangélica são aqueles que recebem com alegria a luz que lhes é enviada por Deus. São estes os seus instrumentos para transmitir o conhecimento da verdade ao mundo. Se através da graça de Cristo o seu povo se torna como odres novos, ele os encherá com vinho novo. E o vinho novo Muito é a bem. pura verdade de Deus. Já agora não diga para todos ouvirem qual é a página ou o capítulo onde o irmão está a ler. É, portanto, o capítulo do Levi Mateus, portanto, na página 227 desta edição de O Desejar Todas as Nações. Muito bem. Ok. E já agora, continuando a leitura que eu estava a fazer, diz: ele escolheu os discípulos porque eles não iriam acrescentar às suas palavras, nem iriam incutir um significado forçado às suas palavras e não deveriam atribuir uma interpretação mística. O que é que os velhos odres iriam fazer? Atribuir uma interpretação mística. Isso mesmo. Eles gostavam muito de espiritualizar as coisas, interpretações místicas. O ensino simples das Escrituras e recorrer a fontes teológicas. O que é que os rabis iam fazer? Novamente recorrer a fontes teológicas. Em vez de se aterem aos ensinos simples de Cristo, eles iriam fazer isto tudo, acrescentar as suas palavras às palavras de Cristo, incutir um significado forçado às palavras de Cristo, iriam atribuir uma interpretação mística e iriam recorrer a fontes teológicas para construir uma teoria criada pelo homem. Sim. E foi através da atribuição de significado místico às palavras de Deus do Antigo Testamento, da Bíblia, que verdades sagradas e vitais passaram a ter pouca importância, enquanto as teorias dos homens se tornaram proeminentes. O que é que aconteceu durante séculos? Depois que Deus deu aquelas instruções todas ao seu povo através de Moisés, foi isto que aconteceu, não é? Então houve esta deturpação da verdade, este afastamento da verdade, porque eles acrescentaram muita coisa àquilo, não é? É isso. E ele não queria que tornasse a acontecer Jesus, eles não estavam Exatamente. capacitados. E por isso entregou então aos discípulos a sua mensagem, a sua verdade para ser pregada. Isso pelos. E a igreja constituída, a igreja organizada do Senhor sobre a terra, ficou de lado. Ficou posta de parte porque não estava incapacitada para esse trabalho. Exato. Ao tempo em que Jesus veio à terra, infelizmente. Será que nós hoje podemos correr esse risco? Isso podemos. Podemos. É. O povo do Senhor, a liderança da igreja, corre sempre esse risco ao longo dos séculos. Sempre. E é muito mau quando a liderança chega a um ponto de não, nós somos a igreja do Senhor, o templo do Senhor é este. Nós somos a igreja verdadeira, nós somos a igreja da profecia. É muito perigoso quando nós nos agarramos tanto a isto que acabamos por fechar os olhos a tudo o que está errado, a tudo o que está mal, não corrigimos, ignoramos, deixamos as coisas continuarem a andar mal, porque confiamos que é a igreja do Senhor, o Senhor nunca vai permitir que o seu templo seja destruído. Pois. O Senhor não querá permitir que o templo de Jerusalém seja destruído e que a cidade seja queimada e incendiada. Não, o Senhor não vai permitir isso. Somos o povo de Deus. E é muito mau. Todos corremos esse risco ao longo dos séculos. É verdade. Nós não podemos garantir, não podemos confiar a esse ponto, ao ponto de ver as coisas mal. Sabemos que estão mal, mas não as corrigimos, deixamos andar e as coisas pioram. Até queremos modernizar para atrair as pessoas. Queremos modernizar os serviços de culto, queremos modernizar muita coisa para ver se há muita gente, para ver se é uma igreja que cresce. Isso tudo é um erro enorme. Quanto mais modernizamos nesse sentido e afastamos-nos dos princípios, mais a igreja se degrada, mais ela se profana, mais a igreja atrai mais quando se torna claramente diferenciada do mundo do que quando procura imitar o mundo. Isso, essa é a história, esse é o ensino, isso é as lições que nós aprendemos ao longo da história. Porque do mundo as pessoas estão fartas, estão cansadas, elas querem ver algo que seja diferente, que seja novo. E portanto, se a igreja se parece com o mundo, o que é que traz de novo? Não traz nada. Então as pessoas querem ver um contraste. E portanto a igreja tem que ser no mundo como uma ilha. Portanto, que faz um contraste entre o mundo. Portanto, o mundo segue determinados parâmetros, determinadas tendências. A igreja deve seguir o padrão e as tendências que Cristo ensinou. Só isso. Se não agrada, não agrada àqueles que não têm o coração inclinado para as coisas espirituais. E é isso que nós devemos pensar. Agora, aqueles que têm o coração inclinado para as coisas espirituais vão se agradar quando virem uma igreja que transmite a mensagem de Cristo na sua pureza original, que é o tal vinho novo, não é? E que comunica essa mensagem com convicção, com poder, com certeza. Então, isso atrai as multidões. As multidões, atenção, as multidões cujo coração pende para as coisas espirituais. Os outros não vai atrair, pelo contrário, até vai criar repulsa. Mas
tanto melhor que cria repulsa nesses. Quando eu digo tanto melhor, porque é isso mesmo, portanto, pela sua repulsa manifestam aquilo que são inimigos de Cristo, que são inimigos da verdade. E se são inimigos de Cristo e da verdade, eles são filhos de quem? Filhos do diabo, então é deixá-los ir, ok? Portanto, nós não temos que atrair todas as pessoas. E há esta preocupação por vezes de querer atrair para a igreja, pensando que depois de estarem na igreja, então aí é mais fácil depois... Não. Foi assim que o cristianismo primitivo se corrompeu. Se corrompeu, exatamente. E nós sabemos pela análise dos primeiros capítulos do livro O Conflito dos Séculos que quando o cristianismo se corrompeu, eles começaram a aceitar dentro da igreja pessoas não convertidas. Isso mesmo. Pessoas meio convertidas. Isso. Pessoas que ainda tinham os seus hábitos e costumes antigos, que ainda eram idólatras. Se converteram. Mas para facilitar a conversão total deles, eles então aceitaram-nos meio convertidos, na esperança de que depois de estarem cá dentro, eles converteriam-se naquilo que ainda faltava. Isso é um erro, porque a igreja se corrompeu e deu origem naquilo que nós sabemos, à apostasia que durou 1260 anos. Exatamente. Não é? Sabem, irmãos, a palavra de Deus diz que a igreja é o baluarte e a coluna da verdade. Ou seja, aquilo que realmente está no fundamento da igreja é a verdade. Se nós corrompemos este fundamento, a igreja cai. A igreja cai em ruínas, não é? A verdadeira igreja. Ou seja, ela pode não cair, ou seja, aos olhos humanos, aos olhos exteriores, a igreja pode ainda de pé. A igreja pode se tornar poderosa, grande, imensa. Por exemplo, nós sabemos que o Vaticano, a Igreja Católica Romana, não é a Igreja de Deus, não é aquela igreja que Deus utiliza para transmitir a verdade ao mundo. No entanto, tem uma pompa... Não é ela poderosa. Sim é. Não é ela grandiosa. Sim é. Mas isso significa, quando alguém se afasta de Deus e deixa de fazer a vontade de Deus e se torna numa coisa destas, portanto, é isto um sinal de que Deus ainda continua com ela. Não, pelo contrário. Portanto, a grandeza, a imponência, os edifícios, as capelas, as catedrais, isso não é um sinal de que Deus está com uma igreja. Não podemos confiar nessas coisas. É um sinal exatamente do contrário, de que Deus não está. Pois. Ou seja, nós pensamos, quando Deus não está com a igreja, portanto, a igreja acaba por desaparecer. Não, ela corrompeu-se, a igreja de Roma corrompeu-se, surgiu a Igreja Católica Apostólica Romana, mas ela cresceu em força, em poder, sobre os reis, sobre a Europa, sobre tudo, não é? Portanto, aliás, eu diria que... nós podemos ser enganados, nós podemos ser enganados, nós, Igreja do Senhor hoje presentemente, podemos ser enganados com esta... nós temos isto, temos aquilo, temos muita coisa, temos este edifício, estas instituições, organizações, e tudo. A máquina gira, a máquina gira, mas o Vaticano também gira, a máquina também gira, bem. Mas não é o Espírito de Deus que está a guiar, estão a compreender, por isso é que nós devemos ter muito cuidado para a época presente, para não cometermos os mesmos erros do passado. Muito bem, perfeito, é isso mesmo. Vamos avançar. E vamos agora à questão do sábado, e temos aqui 2 episódios sobre o sábado. Eu vou ler o primeiro, portanto em Marcos 2, a partir do versículo 23, e aconteceu que passando ele num sábado pelas searas, os seus discípulos caminhando começaram a colher espigas, e os fariseus lhe disseram, vês, porque fazem no sábado o que não é lícito. Bom, onde é que está escrito na palavra de Deus que não é lícito colher espigas num dia de sábado? Colher para se alimentar, em lado nenhum. Isto tinha sido uma regra humana que eles tinham, portanto, acrescentado, não é? Aliás, aqui no trimensário diz, segundo a tradição judaica, 39 formas de trabalho estavam proibidas no sábado e estas incluíam, na ideia dos fariseus, aquilo que os discípulos tinham feito. Sim, não se podia arrastar uma cadeira no sábado, porque a cadeira, ao ser arrastada no sábado pelo chão, o chão é de terra e fazia um sulco na terra e estava a cavar, então não se pode cavar no sábado, a cadeira cavou, então não se pode arrastar uma cadeira no sábado. A galinha punha os ovos no sábado, esses ovos não podiam ser comidos, porque ela trabalhou no sábado. Quando eu estive, então havia muitas dessas regras. Como eu disse há pouco, quando eu estive em Israel em 2009, nós estivemos lá num hotel em Jerusalém e chegámos lá numa... foi, portanto, numa quarta e tivemos de quarta para quinta, quinta para sexta, sexta para sábado e finalmente sábado para domingo. Ok. Quando foi a noite de sexta para sábado e durante todo o dia de sábado, eu notei que os elevadores estavam desligados, havia 2 ou 3 elevadores nesse hotel, portanto tinha vários andares, para aí uns 10 andares, e estavam desligados e só havia um elevador que funcionava e esse elevador andava sempre para baixo e para cima. Sempre.
o que é que acontecia? Nós entrávamos dentro do elevador, no resto de chão, por exemplo, as portas fechavam-se e ele ia diretamente, a gente podia carregar nos botões, não fazia nada. Ele estava pré-programado e só funcionava de acordo com a pré-programação. Então o elevador saía do resto de chão e ia direto para o 10º andar. E depois do 10º vinha para o 9º e parava no 9º. E depois vinha para o 8º, depois vinha para o 7º. Parava em todos. É como se diz para os comboios, parava em todas as estações e ia piadeiros. E depois vinha ao resto de chão. Quando chegava ao resto de chão, voltava a ir para cima e fazia o mesmo trajeto. Isto no sábado. Nos outros dias, desde o pôr do sol do sábado até ao pôr do sol sexta-feira, os elevadores funcionavam normalmente. E porquê? Porque os judeus não podem carregar no botão do elevador, que isso é pecado. É trabalhar. É trabalhar. Epá, isto é ridículo, absolutamente ridículo. Mas eram as regras que eles tinham. Mas o elevador trabalhava. O elevador trabalha, mas o elevador é a máquina, não é? Pronto. Ok, mas pronto. Então, repara, estas regras ridículas que ainda hoje existem no judaísmo, existiam já no tempo de Cristo. E Jesus insurgiu-se contra estas coisas, naturalmente. E Jesus aqui, então, disse-lhes, versículo 25, nunca lestes o que fez Davi quando estava em necessidade e teve fome, ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer senão aos sacerdotes, dando também aos que com ele estavam? E disse-lhes, ou seja, rematou com esta ideia, o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Realmente aqui Jesus vai referir-se à história de Davi, que vem em 1 Samuel 21:6, não vamos ler este episódio. O pão da proposição era removido no sábado, e assim a viagem de Davi pode muito bem ter sido uma fuga de emergência no sábado, como diz aqui na nossa lição. Então, Jesus argumenta que se Davi e os seus homens estavam justificados em comer do pão da proposição, então os discípulos de Jesus estão justificados em colher e comer um pouco de cereal do dia de sábado. E Jesus indica ainda que o sábado foi feito para benefício da humanidade, não o inverso, e que a base para a sua pretensão interpretativa é que ele é o Senhor do sábado. Então, porque ele é o Senhor do sábado, ele, e só ele, é que está mais do que habilitado a interpretar o que é que ele quer do sábado, não é? Isso é lógico, não é? Então, se ele é que criou o sábado, se ele é que é o criador, se ele é que é o fundador da instituição do sábado, então ele mais do que ninguém está capacitado para interpretar. E esta foi a interpretação correta que Jesus deu. Ok, agora, no capítulo 13, irmão, temos aqui a cura de um homem que tinha uma das mãos mirrada, é apenas os 6 versículos, e eu quero rapidamente concluir esta história para depois demorarmos algum tempo mais na história que vem, que aqui é chamado, e eu achei muito interessante, eu nunca tinha visto isto, a história sanduíche, porque é uma história, digamos, é uma história que é iniciada, que é chamada a história exterior, depois há uma história interior e finalmente termina-se com a história exterior, não é? Já iremos lá. Vamos aqui à cura de um homem que tinha uma das mãos mirrada. E outra vez entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. Podemos dizer que, digamos, a sinagoga, digamos, era um local que Jesus gostava de frequentar. E gostava de frequentar porquê? Porque era um sítio ideal para se encontrar com pessoas. E, portanto, Jesus queria influenciar o maior número possível de pessoas que pudesse, não é? E, portanto, a sinagoga era um desses sítios. E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E estavam observando se curaria no sábado para terem de que o acusar. É terrível, não é? E o que é terrível é este policiamento constante que fazem a Jesus. Constante esta constância. Sempre atrás de Jesus para ver o que é que ele dizia, o que é que ele fazia. Era um policiamento completo. Portanto, eram agentes secretos que andavam sempre a policiar Jesus. Todo o tempo. Obviamente, quem é que estava por detrás destes homens? Era o Espírito de Satanás, não há a menor dúvida. E, versículo 3, e disse ao homem que tinha a mão mirrada, levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes a quem? Aos homens que o seguiam, não é? E porquê que Jesus perguntou? Porque, mais uma vez, Jesus sabia o que é que ia no pensamento deles. E perguntou-lhes, é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E porquê que eles se calaram? Porque eles sabiam que não tinham a possibilidade de responder a Jesus. Eu quero aqui partilhar com os irmãos aquilo que Ellen White comenta sobre este episódio, que eu acabei de ler na Palavra de Deus. E, aliás, ainda vou ler os versículos 5 e 6. E olhando para eles em redor, com indignação,
condoendo-se da dureza do seu coração, ou seja, apesar de Jesus estar indignado, mesmo assim ele teve compaixão por eles, por isso é que diz condoendo-se, ou seja, condoer-se com alguém é, portanto, partilhar da dor de alguém, ok? Disse ao homem, estenda a tua mão, e ele a estendeu e foi-lhe restituída a sua mão sã como a outra. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. E é a primeira vez aqui no Evangelho de Marcos que aparece aqui este desejo de matarem Jesus. Portanto, surgiu bem cedo no ministério de Jesus, ok? A vontade de o matarem. E Ellen White comenta isto dizendo, num outro sábado, ao entrar na sinagoga, Jesus viu um homem cuja mão estava mirrada. Os fariseus observavam-no, ansiosos para ver o que faria. Bem sabia o Salvador que, curando no sábado, seria considerado transgressor, mas não hesitou em derrubar o muro das exigências tradicionais que atravancavam o sábado. Ou seja, o que é que ele não hesitou? Em derrubar o quê? Tradições humanas, leis humanas, regulamentos humanos. Jesus ordenou ao aflito homem que avançasse, perguntando então, é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal, salvar a vida ou matar? Era uma máxima entre os judeus, que deixar de fazer bem, havendo oportunidade para tal, era fazer mal. Negligenciar salvar a vida era matar. Assim Jesus atacou-os com as suas próprias armas e eles calaram-se, porque viram que não tinham argumentos para Jesus, certo? E olhando com indignação para os que estavam ao redor, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem, estenda a tua mão, e ele estendeu-a e foi restituída a sua mão, a sã como a outra. Quando interrogado, é lícito curar nos sábados, Jesus respondeu, qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha, é por consequência lícito fazer bem nos sábados. Os espias, eu gosto muito deste comentário aqui de Ellen White, os espias não se atreveram a responder a Jesus na presença da multidão, com receio de se envolverem em dificuldades. Eles sabiam que com Jesus não faziam farinha, passa a expressão. Sabiam que ele tinha dito a verdade. Mais do que violar as suas tradições, preferiam deixar um homem sofrer enquanto socorreriam o animal por causa do prejuízo para o dono, caso ele fosse negligenciado. Assim, era maior o cuidado que manifestavam por um animal do que por um homem, criado à imagem de Deus. Isto ilustra, muito importante isto aqui, prestem bem atenção, isto ilustra o funcionamento de todas as religiões falsas. Criam no homem o desejo de se exaltar acima de Deus, mas o resultado é degradá-lo abaixo do irracional. Toda a religião que combate a soberania de Deus despoja o homem da glória que lhe pertencia na criação e que lhe deve ser restituída em Cristo. Toda a religião falsa ensina os seus aderentes a serem descuidados para com as necessidades, sofrimentos e direitos humanos. O Evangelho dá um valor muito elevado à humanidade como a aquisição do sangue de Cristo e ensina em terno cuidado pelas necessidades e misérias do homem. O Salvador diz, farei que um homem seja mais precioso do que o ouro puro e mais raro do que o ouro fino de Ofir. E agora, só mais este comentário, quando Jesus se voltou para os fariseus com a pergunta se era lícito no dia de sábado fazer bem ou mal, salvar ou matar, confrontou-os com os seus próprios maus desígnios. Estavam a dar caça à sua vida, com ódio azedo, enquanto ele se empenhava em salvar a vida e levar felicidade às multidões. Seria melhor matar no sábado, como eles estavam a planear, do que curar o aflito, como ele fizera? Seria mais justo ter o homicídio no coração durante o santo dia de Deus do que amor para com todos os homens, amor que se exprime em atos de misericórdia? Isto, ou seja, o Senhor desmascarou aqui por completo a hipocrisia destes homens. A hipocrisia, exatamente. Uma hipocrisia nojenta. De um lado não querem salvar alguém que precisa de ajuda, por outro lado matam. Não tinham problema nenhum em criar um complô para matar Jesus. Em santo dia de sábado, porque eles foram ter com os herodianos, conforme diz aqui em Marcos 3,6, e tendo saído os fariseus, tendo saído quando? No próprio dia de sábado. Tomaram logo. Está, aí, exatamente, esta é uma das características do Evangelho de Marcos, é tudo muito rápido, é a sequência dos acontecimentos. Logo, conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. Fizeram este plano no dia de sábado, então não havia problema para eles de fazer um plano de homicídio contra Cristo no dia de sábado. Mas curar um homem dia de sábado, isso era um grande pecado. Estão a ver esta hipocrisia nojenta?
Sim, não tem olha, outro nome, esta irmãos. hipocrisia nojenta é muito bem descrita, e isto dentro bem descrito no comentário que Ellen White faz na página 22 dos comentários à Força, lição irmão, desta leia lá. semana. Na página 22 diz assim, para os irmãos verem: quando os judeus se afastaram do Senhor e deixaram de fazer sua a justiça de Cristo pela fé, o sábado perdeu a sua importância para eles. Satanás estava a procurar exaltar-se e afastar os homens de Cristo, e trabalhou para derrubar, para deturpar o sábado, porque ele é o sinal do poder de Cristo. Os guias judaicos cumpriram a vontade de Satanás. Pois. Reparem, os guias judaicos cumpriram a vontade de Satanás ao rodearem o dia do repouso de Deus de exigências pesadas. Nos dias de Cristo, o sábado estava tão pervertido que a sua observância... Isto é muito sério, realmente é muito sério. O sábado estava tão pervertido que a observância do sábado nos dias de Cristo refletia o caráter de homens egoístas e arbitrários, em lugar de refletir o caráter do amorável Pai Celeste. Os rabis representavam Deus como alguém que dava leis às quais os homens não podiam obedecer. Então, eles estavam a representar não o caráter de Deus, mas o caráter de Satanás. Isso. E Satanás conseguiu fazer isto, conseguiu perverter o sábado a tal ponto que o sábado representava falsamente o caráter de Deus, mas representava o caráter de Satanás. Isso mesmo. E o comportamento deles refletiu o caráter de Satanás. O comportamento deles refletia isso, o caráter de Satanás. Muito bem, irmão. Vamos passar então finalmente portanto, à última. Já agora, só recapitulando, quais foram as 5 controvérsias, portanto, que nós abordamos. A primeira foi quando eles puseram em causa a legitimidade de Cristo para perdoar pecados. A segunda foi quando eles puseram em causa a legitimidade de Jesus comer com pessoas que eles consideravam pecadores e publicanos, e que eram, mas eles também eram, mas não o reconheciam. A terceira controvérsia foi quando lhe disseram, nós não vimos esta, porque jejuam os discípulos de João e os dos fariseus e não jejuam os teus discípulos. E Jesus dá-lhe uma resposta com uma imagem de uma boda, a dizer, faz algum sentido os convidados irem a uma boda e lá na boda não comerem? Não faz sentido. Portanto, a boda era o encontro que Jesus estava a ter com os seus discípulos. Portanto, eles não podiam jejuar quando estivessem com o noivo, não é? Depois, a quarta controvérsia, esta vimos, foi quando eles perguntaram ou puseram em causa a legitimidade de Jesus para curar no dia de sábado. E finalmente a quinta, portanto, teve a ver também com o dia de sábado, quando eles achavam também, portanto, que não era lícito. A quarta controvérsia era acharem que não era lícito os discípulos apanharem espigas para comer no dia de sábado. Reparem, não era fazer uma colheita de toda a seara, não, era apenas escolher o que era necessário para se alimentar, para tirar a fome naquele momento. Pois, porque eles escolhiam as espigas, esfregavam assim na mão para libertar o grão e depois metiam o grão à boca. E comiam o grão cru. Comiam o grão cru. Exatamente. O grão cru. Muito bem. E a quinta controvérsia foi então pôr em causa a legitimidade de Jesus de curar no sábado, ok? Estas foram as controvérsias de que fala a nossa lição. A lição de quarta-feira. Quarta e quinta. Vamos já tomar... 22 a 30. Isso, vamos ler e vamos ver, estamos em Marcos, no capítulo conjunto. 3, versículos 22 a 30. É a lição de quarta-feira. Então eu vou ler. Os escribas que haviam descido de Jerusalém... Sabem porque é que eles haviam descido de Jerusalém? Para espiarem Cristo. Isso. Davam-se ao trabalho de percorrer aquelas distâncias só para apanharem uma prova. Sempre no encalço de Cristo. Sempre. Que seita. Então, haviam descido de Jerusalém e diziam, ele quem? Cristo, está possesso de Belzebu. Sabem que Belzebu é o nome do diabo na tradição hebraica, não é? Ele está possesso de Belzebu. E é pelo maioral dos demónios, ou seja, é pelo chefe dos demónios, que ele expele os demónios. Então, convocando Jesus, lhes disse, por meio de parábolas, como é que pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si própria, tal casa não pode subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividida, não pode subsistir, mas parece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados, as blasfêmias que proferirem, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu do pecado eterno. Isto
Cristo disse isto porque diziam que ele está possesso do espírito imundo, ou está possesso de Belzebu, e é pelo maioral dos demónios que ele expele os demónios. Por isso é que Cristo fez estes raciocínios e disse isto. Então temos aqui a questão do pecado imperdoável, não é? E eles estavam a cometer o pecado imperdoável, o pecado contra o Espírito Santo. Porquê? Os escribas mencionados no início do verso 22 estavam a cometer o pecado contra o Espírito Santo. Porquê? Que é o pecado aqui contra o Espírito Santo? É bem claro. Eles estavam a atribuir ao diabo as obras de Cristo. Exatamente. Estavam a atribuir ao poder do diabo o poder do Espírito Santo nas obras de Cristo. Então, isto é pecar contra o Espírito Santo. É dizer, não é o Espírito Santo, é o diabo que está a fazer isto. É uma blasfémia. Então, chamar ao Espírito Santo de diabo é blasfémia. E ao fazerem isto, estão a pecar contra o Espírito Santo. Claro. Porque estão a dizer que aquilo que o Espírito Santo está a fazer não é o Espírito Santo, é o diabo. Então estão a pecar contra o Espírito Santo. O Espírito Santo está-se a manifestar e eles sentem no seu coração que aquele homem é de Deus. Sentem que ele tem um poder que é divino. Eles sentem que ele está a dizer a verdade, mas só por inveja, porque não se querem converter, porque querem manter o seu status, querem manter a sua posição, querem se sentar no trono, na cadeira e governar e dirigir e mandar e dar ordens. Só por causa disso, dizerem que aquilo era obra do diabo e não do Espírito Santo. Sim. Portanto, era ir longe demais. E foram longe demais. Então, eles faziam isto constantemente. E quando alguém faz isto constantemente, peca contra o Espírito Santo. Isso. E porquê que é imperdoável? É imperdoável porque quem dá a convicção do pecado é o Espírito Santo. Exatamente. Se a pessoa rejeita a atuação do Espírito Santo no coração, o Espírito Santo nunca vai colocar naquela pessoa a convicção que pecou. Se a pessoa não sente que pecou, também não pede o perdão. Isso mesmo. Quem é que coloca na pessoa o desejo de pedir o perdão? O Espírito Santo. Espírito Santo. É. Coloca a convicção, coloca o desejo de pedir o perdão, leva a pessoa a pedir o perdão em oração, é tudo feito pelo Espírito Santo. Se a pessoa não atribui, se a pessoa atribui tudo isso a uma força que não é o Espírito Santo, essa pessoa nunca pede o perdão. Se não pede o perdão, não é perdoada. Por isso é que é um pecado que não é perdoado, porque a pessoa não chega a pedir o perdão porque não sente que pecou. Exatamente. É isso mesmo. Olha, o texto de 1 de João 9, eu creio que lança luz sobre este pecado contra o Espírito Santo. Diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar toda a injustiça. À luz deste texto eu pergunto, qual é o único pecado que não é perdoado? O único pecado que não é perdoado é aquele pecado que não é confessado. Pois. Porque Jesus diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Ponto. Está escrito. Mas para confessarmos é obra do Espírito Santo? Exatamente. Eu ia lá chegar. Exatamente. Então reparem, todo o pecado que é confessado é perdoado. Portanto, o único pecado que não é perdoado, repito, ou seja, o pecado imperdoável, é o pecado que não é confessado. E porquê que a pessoa não confessa? Porque não está convencida de que pecou. E não está convencida porquê? Porque quem traz o convencimento é o Espírito Santo. Jesus não disse em João 16:8 que quem convence do pecado é o Espírito Santo? Isso. E porquê que esse pecado então não é confessado, não é pecado, não é confessado porque a pessoa não sente a convicção do pecado. E não sente a convicção do pecado porquê? Porque a convicção do pecado é trazida pelo Espírito Santo e a pessoa rejeitou o Espírito Santo. Então a convicção não chega mais à mente. Se não chega à convicção, a pessoa não está convicta e então não vai pedir perdão do pecado. Se não pede perdão por esse pecado, ele não é perdoado. Estão a ver? Ele não é perdoado. Exatamente. Isto é assim que as coisas funcionam. Agora, esta história é uma história que aqui no trimensário é chamada a história interior, mas que é envolvida por outra exterior. E essa exterior começa com os versículos 20 e 21 que o irmão não leu e que eu agora vou ler. E diz assim: e foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando os seus, e estes seus aqui, já iremos ver por comparação, mas podemos já ler o versículo 31, chegaram então seus irmãos e sua mãe. Quem são então estes seus mencionados aqui no versículo 21 de Marcos 3? São os seus irmãos e a sua mãe. Já agora, estes irmãos eram filhos de um primeiro casamento de José. Muito bem, okay? Isso mesmo. Eu fiz um trabalho no meu curso de teologia aprofundado sobre isto e, portanto, estes filhos eram estes irmãos, chamados os irmãos de Jesus, portanto, eram mais velhos do que Jesus e, portanto, se eram mais velhos do que Jesus, não podiam ser filhos de Maria. Okay? Isso. Se não eram filhos de Maria, só podiam ser filhos de José. É óbvio. Muito não é? bem. Portanto, são irmãos por afinidade. Por afinidade, eram meios irmãos, digamos assim. Pronto.
mas na Bíblia os meio-irmãos são chamados irmãos também. Aliás, ainda hoje essa prática é comum. Então, os parentes mencionados no verso 21 são aqueles que são mencionados no verso 31, Isso são mesmo, os mesmos. isso mesmo. Então diz, e quando os seus ouviram isto o quê? Que ele não podia comer pão, saíram para o prender, ou seja, para limitar, digamos, o seu ministério público. Porquê? Qual foi o raciocínio que eles seguramente fizeram? Então, mas ele nem tem tempo para comer, ele vai-se abaixo das canetas, ele não vai se aguentar, portanto ele está maluco, quer dizer, as pessoas já estão a dar a volta à cabeça, nós temos que o ir parar, temos que parar porque ele vai se perder assim. E a pobre Maria, que era seguramente uma senhora humilde, ela certamente foi na conversa dos irmãos de Jesus e foi coitada, lá foi por arrasto certamente, mas foi, pronto. É isso mesmo. Então diz, e quando os seus ouviram isto, saíram para o prender porque diziam está fora de si. Outras versões diz está louco. Então, como é que a própria família de Jesus percepcionou que Jesus tinha entrado em paranoia mental? Tinha-se passado da cabeça. Ele estava, portanto, em insanidade mental. Então o que é que acontece? Depois destes versículos 20 e 21, então aparece aqui a história que o irmão leu há pouco e começa no versículo 22, quando diz os escribas que tinham descido de Jerusalém, disseram, tem Belzebu. Ok, depois a história é encerrada no versículo 30, esta história interior, e depois vem novamente, versículo 31. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, porque lá o versículo 21 diz que eles saíram para o prender, agora diz que chegaram. Portanto, o versículo 21 muito diz bem, saíram, agora correto. O 31 diz chegaram. E quando chegaram, diz assim, chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando fora, mandaram chamar porquê? Porque havia uma grande multidão, conforme diz, portanto, no versículo 20, e afluiu outra vez a multidão, então eles certamente que, portanto, não puderam chegar junto de Jesus, então pediram que alguém fosse falar a Jesus, e diz o versículo 32, e a multidão estava assentada ao redor dele de Jesus, e disseram-lhe, eis que tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora não conseguem entrar e estão-te a mandar um recado, eles estão-te a procurar. E eu pergunto, Jesus conhecia ou não conhecia qual era a razão pela qual a mãe e os irmãos estavam ali? Sabia. E sabiam que vinham para quê? Para o prender, para o limitar, porque achavam que ele estava louco, nem sequer comia. Então que resposta é que ele vai dar? E ele lhe respondeu dizendo, quem é a minha mãe e meus irmãos? Ele sabia, volta a enfatizar. E olhando em redor para os que estavam sentados junto dele, disse, eis aqui a minha mãe e meus irmãos, porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. E com isto terminamos, portanto, a análise dos capítulos 2 e 3 da lição desta semana. Mas agora, comentando aqui esta resposta que Jesus vai dar. Jesus vai alargar o conceito de família e vai dizer, portanto, eu vou recapitular, as duas histórias desta história sanduíche, portanto, a história sanduíche é o que vem aqui, portanto, nos versículos... Dos versos 22 ao verso 30. Não, 20 a 35. Ok, 20 a 35. A história sanduíche é do 20... Não, a história sanduíche. É, porque começa com o 20 e 21. Portanto, começa com a história exterior, ok? Muito bem. Depois vem a história interior e termina novamente com a história exterior. A história interior é do 22 ao 30. E a história sim, do 22 ao 30. 21 continua no verso 31. Isso mesmo, é isso mesmo, ok? Então, as duas histórias desta história sanduíche de Marcos contêm em conjunto uma profunda ironia. Na história interior, Jesus diz que uma casa dividida contra si mesma não pode subsistir. E qual é a ironia? É que à primeira vista, eu nunca tinha visto isto, confesso, só vi isto agora pela primeira vez estudando aqui esta lição. À primeira vista parece que na história exterior a própria casa de Jesus, a sua família está dividida contra si mesma. Porquê? Porque a mãe e os irmãos estão contra Jesus. Okay? Mas Jesus resolve este dilema pela sua redefinição de família. A sua família verdadeira são aqueles que fazem a vontade de Deus juntamente com Ele. E naquele momento a mãe e os irmãos não estavam em sintonia com Jesus. Portanto, naquele momento não estavam a ser família. Estão a ver? E agora aqui este último comentário da lição de quinta é espetacular. Eu achei isto é espetacular mesmo. Muitas vezes, ao longo da história, os cristãos acharam-se alienados dos seus próprios familiares, ou seja, incompreendidos pela sua própria família de sangue. Isso mesmo. É uma experiência difícil e quem já passou por isso sabe muito bem do que eu estou a falar. E não sou eu que estou a falar, o trimensário está a falar. Esta passagem em Marcos revela que Jesus passou pelo mesmo problema. Com a sua própria família de sangue.
Ele compreende o que isso é e pode confortar aqueles que sentem este que é isolamento. Que é frequentemente doloroso, claro que é doloroso. Então, queridos, quando nós vivemos a incompreensão na parte da família, pergunto, temos alguém que nos consegue compreender? Temos. Porquê? Porque ele próprio passou por lá. Porque ele passou pelo mesmo. Passou pelo mesmo. Exatamente. Isto dá-nos um conforto extraordinário. Portanto, não há experiência nenhuma que nós possamos viver nesta vida que Jesus não a tenha vivido. Que Jesus não a tenha sentido. Que Jesus não a tenha sentido na pele. Ok? Portanto, Jesus percebeu, viveu na pele e, portanto, compreende isto e compreende todos aqueles que passem por esta situação. Ok. Irmão, eu penso que chegámos ao final. Já agora dizer que há duas manifestações de pecado contra o Espírito Santo. Uma das manifestações, a mais vulgar, é o desprezar constantemente, persistentemente, o convite do céu para se arrepender. Isso. Cada passo na rejeição de Cristo é um passo no sentido de rejeitar a salvação. Muito bem. E na direção do pecado contra o Espírito Santo. Portanto, é o caso muito bem o que está a dizer, muito mal ao rejeitar Cristo, o povo judeu cometeu o pecado imperdoável. Isso. E nós, hoje, recusando o convite da misericórdia, podemos cometer o mesmo erro. Quando recusamos ouvir os seus mensageiros, em vez desses mensageiros enviados por Deus, damos atenção aos agentes de Satanás, cujo objetivo é afastar-nos de Cristo. Então, a segunda manifestação do pecado contra o Espírito Santo é involuntariamente atribuir a Satanás a obra do Espírito Santo. Isso. Não sei se estão a ver as duas manifestações diferentes do pecado contra o Espírito Santo. No fundo, se complementam. O convite para o arrependimento, e nós rejeitamos constantemente. E preferimos ouvir outras pessoas que nos agradam mais, aquele fala muito duro, diz coisas que são impossíveis, isto é uma exigência muito grande. Não, o Espírito... Não, e vão ouvir pregações agradáveis, coisas agradáveis, que caiam bem, que massageiem o ego. Portanto, este é um dos sintomas de pecado de manifestação do pecado contra o Espírito Santo. Não querer ouvir a verdade. Isso. A outra manifestação do pecado contra o Espírito Santo é em voluntariamente a pessoa dizer assim: eu sei que ali está o Espírito Santo, eu sei que é Deus que está a fazer isto, mas eu não quero. E acaba por dizer que aquilo é do diabo. Isso. Esta é a manifestação pior do pecado contra o Espírito Santo. É reconhecer que Deus está ali, mas diz que é do diabo. Isso. Portanto, há estas duas manifestações. O outro texto que eu gostaria de ler para os irmãos... E podemos terminar com esse irmão. É este assim. Quando Cristo esteve na terra, o povo aglomerava-se para ouvi-lo. As suas palavras eram tão simples e claras que o mais inculto dentre as multidões podia compreendê-lo. E os seus ouvintes estavam fascinados. Agora, porquê que eles dizem aqui no verso 22, os fariseus, ele está possesso de Belzebu e é pelo chefe dos demónios que ele expele? O que é que os levou a dizer estas palavras? Claro que é o pecado contra o Espírito Santo. O que é que os levou ao pecado contra o Espírito Santo? Então aqui no texto diz, Cristo, falar as palavras tão simples e claras que todo o povo entendia e as pessoas ficavam maravilhadas e sentiam-se tão bem a ouvir a palavra de Deus, isto enfurecia os escribas e os fariseus. Eles ficavam furiosos disto. Eles enchiam-se de inveja porque o povo ouvia com muita atenção as palavras deste novo mestre e decidiram então interromper o seu domínio sobre as multidões. Pois, claro. Começaram por atacar o caráter de Cristo, alegando que ele tinha nascido em pecado, pois ninguém sabe quem é o Pai, e que expulsava demónios por intermédio do príncipe dos demónios. O que é que fez eles dizerem o que está aqui no verso 22? Ele está possesso de Belzebu e expele demónios. O que é que fez isto? A inveja. A inveja levou-os gradualmente ao pecado contra o Espírito Santo. Eles sentiram o poder de Deus, mas não queriam e acabaram por dizer: é pelo diabo que ele faz isto. Isto é mau, isto é grave, isto é sério, isto é muito sério. Gravíssimo, gravíssimo isto mesmo. Pode e acontece hoje também, não é? Então temos aqui o porquê, portanto, das coisas que estavam a acontecer. Agora, há aqui um texto na... Para terminar mesmo, irmãos, já estamos com uma hora e 50. É mesmo para terminar, portanto, ler aqui uns textos também do Espírito de Profecia que estão nos já todas as nações também. Em qual capítulo, irmão? Tem aí? Página 287 e 288 da edição da Publicadora Servir. E diz assim: os irmãos de Jesus desejavam que ele cedesse às suas ideias, às ideias deles. Mas este procedimento estaria inteiramente em desarmonia com a sua missão divina. Eles pensavam que se Jesus falasse apenas coisas aceitáveis aos escribas e fariseus, pois, o que é que eles queriam?
que Jesus falasse apenas coisas que iriam agradar aos escribas e fariseus. Evitaria ser desagradável que as suas palavras estavam a causar. Isso. Os irmãos consideravam que ele estava fora de si ao pretender ter autoridade divina. Ele tinha autoridade divina. E ao colocar-se perante os rabis como reprovador dos pecados dos rabis. Sim. Estão a ver? Ou seja, os irmãos que apareceram do lado de fora e queriam que Jesus saísse para eles para conversarem com ele, era para lhe darem um puxão de orelhas. Era. Quer dizer, tu estás maluco, tu estás doido, para imediatamente de fazer este trabalho, para imediatamente de Porque tu usar estás os a criar métodos. oposição, tu é que estás a favorecer a oposição. Tu és Se tu mais te novo, calares, tens que obedecer a nós somos mais velhos, tu és mais novo, temos nós é que mais sabemos. experiência. Tu estás a ir longe demais, tu estás a picar os fariseus e os rabis, os fariseus a dizer que eles têm pecado e que são hipócritas e que são isto. Então o texto continua assim. Estas coisas tornavam, e aqui é que está aquilo que o irmão leu ainda há pouco, estas coisas tornavam mais espinhosa a vereda que Jesus devia trilhar. Ora bem. Portanto, este comportamento da própria família e dos irmãos faziam espinhosa a vereda que Jesus trilhava. Claro. Os mal-entendidos Isso. no seu próprio lar, os mal-entendidos na própria casa de Jesus, na sua própria família, eram tão difíceis de suportar que experimentou alívio em ir para onde os problemas não existiam, onde esta oposição não existia. Ele estava tão cansado, ele sofria tanto com esta oposição na própria família, que ele experimentou alívio em ir para um sítio onde estes mal-entendidos não existiam. E depois diz assim: os que são chamados a sofrer por amor de Cristo, que têm de suportar mal-entendidos e desconfianças, mesmo do próprio seio da família, podem encontrar conforto no pensamento que Jesus sofreu o mesmo, aquilo que o irmão leu. E ele enche-se de compaixão para com eles, convida-os a serem seus companheiros e a buscarem alívio, onde ele próprio o encontrou, no caminho, na comunhão com o Pai. É isso. Então, que o Senhor nos possa abençoar a todos. Amém. Amém. Permanecer no caminho, porque não é fácil. Não. Permanecer no caminho. Não é fácil. Há alturas da vida em que não é fácil. Mas, É muito difícil. mas olha, irmão, já agora eu não li, mas leio aqui um texto, vem em Lucas 14, e olhem, eu ao rever esta lição, eu pensei seriamente neste versículo. Já o conheço há muitos anos, mas confesso que o vi hoje de uma perspectiva como nunca o tinha visto. Lucas 14, 26. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Não é digno de ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo. Isto é Então, grave, repare, isto é muito o sério. que é aborrecer? Há outra versão que diz que é amar menos. Amar menos. Então, quando eu amo mais ao meu pai, ou a minha mãe, ou a mulher, ou filhos, ou irmãos, ou irmãs, mais do que a Cristo, ou seja, eu sigo a eles mais do que sigo a Cristo, eu não sou discípulo de Cristo. Irmão, eu não quero comparar-me com o Senhor, mas eu acho que já vivi um pouco isto, e eu acabo por dar glória a Deus. E dou glória a Deus pelo seguinte: provavelmente antes de eu passar por esta experiência eu ainda não era um verdadeiro discípulo de Jesus, porque Jesus diz que quem não passa por isto não é seu discípulo. Então é uma experiência dolorosa, muito, mas é o caminho estreito pelo qual nós temos que passar se verdadeiramente queremos ser discípulos de Jesus. Ser discípulo de Jesus tem um preço muito alto a pagar, mas a recompensa será sublime, será eterna. Que todos, quando estão a passar por estas dificuldades, possam se animar e possam ganhar conforto e saber que em Jesus e apenas nele nós encontramos pleno refúgio para as nossas angústias e perplexidades. Vamos terminar com uma oração. Nosso querido e amado Pai que estás nos céus, não temos palavras para exprimir a nossa profunda alegria, porque a Tua palavra é tão clara, cristalina, e aquilo que aconteceu contigo no passado, há cerca de 2000 anos, é exatamente aquilo que se passa hoje em dia também, Senhor, porque o grande conflito não mudou, é na sua essência o mesmo. Ó bom Pai, obrigado porque Tu iluminas a nossa mente, trazes conforto ao nosso coração, porque nós ficamos a perceber o que é que se passa nos bastidores. Quantas e quantas pessoas, Senhor, ainda não percebem aquilo que se passa na sua vida, porque não sabem todo este complô que é feito por detrás, nos bastidores, entre as forças sobrenaturais, as do bem e as do mal, a luta entre eles para o domínio da nossa mente.
Ó bom Pai, que Tu nos ajudes a compreender isto e a compreendermos que em Ti e apenas em Ti nós encontramos pleno refúgio para todas as nossas dificuldades, ansiedades, problemas, perplexidades, necessidades, seja o que for. Ajuda-nos, Senhor, a confiarmos unicamente em Ti e a não confiarmos no ser humano, pois a Tua palavra diz: maldito o homem confia no homem, mas bendito o homem confia no Senhor. Então, Senhor, que estas experiências dolorosas nos façam aprender, de uma vez por todas, a confiar unicamente em Ti e a não confiar plenamente em ninguém, seja quem for, nem que seja um familiar próximo. Senhor, fica connosco, fortalece a nossa fé e livra-nos todo o mal. É o que nós te pedimos e pela fé te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Queridos amigos, despedimos por hoje. Até à próxima. Que Deus vos continue a guiar e a abençoar grandemente. Até para a semana. O Senhor vos abençoe a todos.